Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel. Capítulo 141. Namor, esqueça, você pode pegar a arma de volta mais tarde. Sebastian arrastou Namor, que estava morrendo e murmurava Trident de volta ao submarino. Coloque os Atlantes na linha. Não podemos parar o Superman. Ele sacudiu Namor, que tinha uma expressão triste nos olhos, e disse ao menino para acordar e parar de pensar no tridente de Netuno. O limite de profundidade do submarino é de 320 metros, então ele pode não conseguir escapar da visão do Superman. Quando chegar a hora, se ele o alcançar, os membros do Euphire Club, que não tinham capacidade natural de respirar debaixo d'água, poderão enfrentar o fim do grupo. Senhor Shaw, você está certo. Percebendo a ameaça de morte, Namor deixa temporariamente de lado seu amado tridente. A arma significa tanto para ele quanto o martelo Mjolnir para Thor, e carrega consigo um sentimento inseparável. Vou recuperá-lo primeiro de volta à Atlântida. Cobrindo o peito sangrando, o jovem rei obedeceu à sua vontade interior e emitiu um som especial que chamava as criaturas das profundezas. Você parece ter sido deixado para trás, meu amigo. Luke, pego de surpresa pela visão de calor, olhou para os tornados girando em alta velocidade no mar e provocou um sorriso nos lábios. Sebastian Shaw escapou com Namor. Riptide, que de alguma forma foi deixado para trás, congelou por um momento e descobriu que o submarino havia desaparecido. Isto está errado. Minha tarefa não é interferir na visão do Superman e criar o caos? Onde está todo mundo? Todos eles fugiram? Como poderia um submarino tão óbvio desaparecer tão rapidamente? Uma série de pontos de interrogação emergiu da cabeça de contracorrente. Seu corpo giratório em alta velocidade parou de repente. O jovem mutante que acabou de reagir manipulou diretamente o fluxo de ar para formar um redemoinho que o levou embora rapidamente. Seria uma missão tola ficar e lutar contra o Superman. Você quer ir embora agora? Tarde demais. Luke segurou o tridente na mão e estreitou os olhos para confirmar o alvo. Assim como lançar um dardo, ele disparou em linha reta. Uau! A atmosfera explodiu. Uma sombra dourada como um relâmpago atingiu diretamente contra a corrente que estava fugindo. Considerarei isso como encontrar material experimental para o Dr. Traz. Luke mergulhou e pegou contra a corrente, que foi espetado pelo tridente. Não me decepcione, Sebastian Shaw. Com sua habilidade de fazer as coisas acontecerem, você não deverá ter problemas em criar uma guerra. O jovem major-general ficou na superfície do mar e olhou para baixo. O submarino em forma de U ficou à deriva, mas o módulo de comando estava vazio. Atlântida Poseidonia. Namor, que ficou gravemente ferido, saiu da grande piscina nutricional. Ele estava em coma há 4 horas e seu corpo não estava coberto pela solução pegajosa nanodissolvente. A feroz ferida em seu peito cicatrizou inicialmente, com apenas uma leve sensação de dor surda. A ideia de seu amado tridente caindo nas mãos de um marinheiro, sendo tocado e usado, deixou Namor furioso. Vossa Majestade, seu ferimento não está totalmente curado, não fique agitado. O médico aconselhou. O tridente de Netuno é um artefato da Atlântida e um símbolo da realeza. A superfície está gravada com runas mágicas que influenciam o clima e causarão danos por choque elétrico ao atingir uma pessoa. Até Namor, que é muito superior em qualidade física e extremamente forte em vitalidade, quase foi morto instantaneamente. Onde estão meus convidados? Namor ignorou o médico, franziu a testa e perguntou. Eles estão nas prisões de água. O oficial médico respondeu hesitante. O Elder Haman disse que eles eram habitantes da Terra e precisavam ser vigiados quando entrassem na Atlântida como intrusos. Namor fez uma careta e não disse nada. Com a raiva aumentando, também sentiu uma dor óbvia no peito. Leve-me para as prisões de água. Ele espremeu as palavras entre os dentes cerrados. 20 minutos depois, o Euphire Club, usando equipamento respiratório, apareceu no Assembly Hall. Namor recostou-se em seu trono e olhou de cima para os nobres vestidos de manto. Você prendeu meus compatriotas, meus convidados, e alegou que era para a segurança da Atlântida. Seu tom era frio, tingido com um traço de raiva. Sim, majestade. Ao longo dos anos, nenhum povo da Terra jamais pisou em nosso país, muito menos entrou na capital Poseidonia e esteve no salão de assembleias. O nobre vestido levantou a cabeça e falou sem medo. Isto é uma violação da tradição e um exagero. Os mais velhos não podiam ficar parados e ver você cometer um erro, então eles pararam com isso, era nosso dever também. Namor franziu os lábios. Seus olhos ficaram ainda mais frios. Ele perdeu o tridente de Netuno, o que abalou seu trono instável. Namor, cujas emoções flutuam violentamente, suprimiu sua raiva interior e disse lentamente, eu sou o rei da Atlântida. E ainda assim meus súditos não dão metade do respeito que mereço. Isso não é uma espécie de exagero? Vossa Majestade, na história da Atlântida, nunca houve um rei mestiço. E nunca houve um rei que perdeu seu tridente e escapou de uma batalha. Outro nobre levantou-se. Quando a camada de respeito entre governante e súdito foi removida, tudo o que restou foi puro desprezo e rejeição. Muito bom. O furioso Namor levantou-se e disse em voz alta. Como não tenho a pele azul como a sua, sou considerado um bastardo e um estranho. Mesmo os professores encarregados da educação real não estavam dispostos a falar comigo, e o sumo sacerdote até aconselhou o meu avô a expulsar-me. Minha mãe, uma princesa real, viveu uma vida luxuosa desde a infância. Para me proteger, ela teve que se esconder na favela, sofrendo com o meio ambiente e com a vida cruel. Fui ridicularizado e intimidado mais do que qualquer um de vocês desde que era criança. Eles me ensinaram a manter distância das outras pessoas para evitar me machucar, e me mostraram que a humanidade é terrível, o que não tem nada a ver com cor e raça. Você não é nobre.
Os Atlantes não são diferentes dos habitantes da Terra. Eles são tão estreitos e egoístas. Ah não, os habitantes da Terra pelo menos sabem estudar. Quando eles ainda faziam perfurações em busca de fogo, a Atlantis já estudava o uso dos recursos oceânicos. Mas agora eles estão aprendendo a controlar a energia nuclear, e você ainda está preso à tradição de 10.000 anos atrás, agarrado a ela. Que regras ancestrais! Você só está assustado com os deuses e imortais, então nos escondemos no fundo do mar e não ousamos sair. Namor desceu as escadas enquanto falava. Sua Majestade, você sabe do que está falando? Um aristocrata de manto perguntou com raiva. Claro que eu sei. Namor cobriu o peito e tossiu 2 vezes. Sua outra mão rapidamente estendeu a mão e ergueu a outra pessoa. Você pode não saber, mas a cor que eu mais odeio é o azul. Rachadura. Seus 5 dedos se fecharam e seu braço inchou com poder. O pescoço do aristocrata vestido inclinou-se para o lado e os olhos bem abertos. No seu último suspiro, ele ainda não conseguia acreditar que Namor iria agir contra ele. Veja como isso é estúpido. Reis não podem executar nobres. Leve essas regras com você para o deus do mar. Namor riu sarcasticamente e iniciou uma matança sem precedentes. Os guardas do lado de fora ouviram o som e invadiram a câmara do conselho, mas só conseguiram olhar incrédulos. Porque de acordo com as regras, qualquer ação contra o rei equivalia à rebelião. Sebastian, como espectador, tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto usava o aparelho de respiração. Ele olhou calmamente para a Rainha Branca e falou numa voz que só ela conseguia ouvir. Muito bem. Esta última estava calma como se não tivesse feito nada. O ódio cegou os olhos de Namor. Se ele pudesse se acalmar e pensar com cuidado. Com a força do Elfire Clube, os soldados da Atlântida poderiam colocá-los na prisão? Além disso, se os nobres do Conselho dos Anciãos quisessem se voltar contra eles, deveriam ter criado um clamor público para atrair a opinião pública, em vez de provocar o rei sem qualquer preparação. Poucos minutos depois, quando o massacre terminou, os corpos de aristocratas e nobres jaziam no salão. Sebastian perguntou com uma voz profunda. Majestade, o que devemos fazer a seguir? Limpando o sangue das mãos, Namor sentiu como se tivesse colocado uma grande pedra pesando em seu coração, e todo o seu corpo ficou muito mais leve. Ele subiu os degraus e assumiu o trono, dizendo palavra por palavra, guerra. Deu uma guerra ao mundo terrestre. Capítulo 142. Washington DC, edifício sede da SHIELD. Este é o tridente que pode manipular o clima e provocar um tsunami? Como um bebê curioso, Howard olhou para o tridente dourado sobre a mesa com os olhos cheios de interesse. Suas leituras de energia flutuam muito e são muito instáveis. Parece uma bomba que pode detonar a qualquer momento. Ponto como os painéis solares, eles absorvem energia então, guiados por circuitos complexos até o topo. Howard pegou uma máquina de leitura de energia feita por ele mesmo e examinou o tridente isolado em uma sólida camada de vidro. Se Luke não tivesse dito especificamente para ele não tocar à vontade antes de partir, ele teria começado a estudá-lo. O magnata das armas está sempre entusiasmado com coisas novas. O silêncio temporário do Tesseract deixou Howard sem um alvo a curto prazo. O tridente dourado de Namor é uma ótima nova opção. Luke disse que estava ligado a poder mágico. É muito perigoso. Carter o lembrou. Magia. Haha, isso é apenas mais uma manifestação da ciência. Como cientista talentoso, Howard é, sem dúvida, um materialista convicto. Ele não acredita que existissem mágicos, bruxas, vampiros e lobisomens neste mundo. Eram criaturas fantásticas imaginadas por escritores de terceira categoria, satisfazendo o anseio das pessoas pelo desconhecido. Certa vez pensei assim, até Luke me dizer que sob a superfície do mundo havia uma sociedade mágica na qual feiticeiros e demônios coexistiam, e lobisomens e clãs de vampiros coexistiam. Carter encolheu os ombros. Como comandante da SHIELD, ela tinha naturalmente o direito de saber da existência do Templo dos 13 e do Karma-Taj. Além disso, ela viu Luke conjurar uma bola de fogo do nada. Isso levou Carter a se perguntar se o boato de que Superman e muitas feiticeiras têm um relacionamento super amigável era verdade. Luke, que originalmente queria explicar o que é magia, acabou manchando sua imagem. Ele teve que afirmar que não era um caçador de demônios repetidamente, não tinha cicatrizes no rosto, não seria morto a facadas por um forcado e não pularia de uma altura de 3 metros e depois cairia para a morte. Se você tiver oportunidade, pode deixá-lo levá-lo para ver e satisfazer sua curiosidade. Ao ouvir Carter dizer isso, Howard ficou em dúvida. Embora ele muitas vezes zombe de Luke chamando de feiticeiro bate-estacas, ele nunca pensou que existisse qualquer tipo de demônio ariano flamejante e com chifres seminu, glamouroso e charmoso. Mas se tivesse que escolher, gostaria que a primeira fosse falsa e a segunda verdadeira. Eu gostaria de ver como é uma feiticeira que brinca com as emoções de outras pessoas e se entrega aos prazeres carnais. Howard disse com um leve zumbido e uma cara séria. É quase como escrever venha me seduza, sou facilmente seduzido por mulheres na testa. Carter revirou os olhos. Ela não queria se envolver neste assunto. Ela deu uma olhada no tridente cercado por eletricidade e disse em tom agitado. Tenho que organizar as informações sobre Atlântida, é melhor você não tocá-lo. O principal consultor de pesquisa da SHIELD se transformou em um pedaço de carvão. Carter sabia perfeitamente que toda vez que Howard descobria algo novo, ele não conseguia deixar de querer estudá-lo. Além disso, ele tinha aquela agressividade de ousado demais para morrer. Antes da SHIELD ser reorganizada, ela era chamada de Reserva Científica Estratégica. Este talentoso e inteligente magnata das armas quase foi morto porque estava testando o equilíbrio energético
energético do Tesseract. Eu não sou um pirralho que está pronto para fazer bagunça quando meus pais não estão em casa. Howard curvou os lábios e agiu como se não se importasse. O Tesseract é meu melhor brinquedo, e este forcado é apenas o segundo melhor. Está certo? Porque ouvi dizer que sua pesquisa sobre o Tesseract não leva a lugar nenhum e você está avançando para outros projetos. Diante do colapso implacável de Carter, o rosto de Howard ficou um pouco envergonhado. Como o Tesseract estava imóvel e sem resposta, parecia apenas um bloco frio de aço. Howard, que perdeu o interesse no momento, passou pela construção de um reator nuclear. Para fazer isso, ele e Luke se uniram e conseguiram outra onda de financiamento do comitê orçamentário. Os vereadores que normalmente seguravam suas sacolas de dinheiro e se recusavam a soltá-las facilmente agora ficaram assustados quando ouviram o nome da SHIELD. Não há saída. Eles não tinham uma única gota sobrando. A propósito, onde está Luke? Para onde ele foi? Howard fez uma divagação e disse solenemente: para ser honesto, recentemente me interessei por biologia marinha. Carter lançou um olhar vazio para a outra parte. Você é interessado em biologia marinha? Era óbvio que ele estava entediado e queria fazer algo interessante. Luke disse a ela há muito tempo que Howard era um cara aventureiro e incomum de coração. Somente a pesquisa científica poderia fazê-lo tolerar um pouco a solidão, mas nada mais, nem mesmo as mulheres. Afinal, é tradição da família Stark que os homens troquem de parceira de cama com mais frequência do que de roupa antes de se casar. Neste momento, Luke deveria estar na Casa Branca. Carter jogou o cabelo para trás e sussurrou: isso ainda não acabou. O surgimento de uma civilização marinha é suficiente para desencadear um debate acalorado em todo o mundo, testando, investigando, coletando informações. Diante de uma civilização desconhecida, cada país faz todos os esforços. Além disso, Luke derrotou Namor Mackenzie e provou o poder do mundo terrestre por meio de uma batalha. Mas isso não significa que Atlântida escolheriam a coexistência pacífica. De qualquer forma, estamos todos prontos para a guerra. De agora em diante, a SHIELD estará ocupada. Howard coçou a cabeça, pensando na guerra entre a civilização marinha e o mundo terrestre. Então as indústrias Stark receberão outra onda de pedidos, não é? Casa Branca, Salão Oval. O sofá estava cheio de gente. O presidente, o chefe do Estado-Maior, os generais do Pentágono, o chefe do FBI. Se um míssil caísse do céu e destruísse todos aqui, o país ficaria instantaneamente paralisado. Essa bagunça foi causada pela SHIELD. Eles procuraram em todos os lugares por malucos mutantes e também criaram um programa Arma X para extrair esses elementos perigosos para realizar várias tarefas, o que levou aos eventos posteriores. Edgar Hoover, do FBI, assumiu a liderança ao se manifestar. O presidente chamou-os aqui para discutir como lidar com a Atlântida. O rei daquela civilização marinha, Namor Mackenzie, um mutante, está fazendo isso para conseguir justiça para seus compatriotas. Esta é uma razão legítima e nada a ser condenada. Então, acho que podemos chegar a um acordo apropriado, por exemplo, encerrando o programa de recrutamento e alojamento para mutantes da SHIELD, o que dará aos Estados Unidos uma chance de respirar. Tenho certeza de que ninguém aqui quer outra guerra. A análise de Hoover foi lúcida. Ele olhou para o carrancudo presidente e continuou: não obteremos nenhum benefício nesta guerra. Em primeiro lugar, haverá resistência entre o povo. A Segunda Guerra Mundial acabará de terminar. Quem iria querer carregar uma arma e lutar contra um bando de gente marinha? Em segundo lugar, ainda não conhecemos a força militar da Atlântida. No entanto, a julgar pela força demonstrada por Namor Mackenzie, não deveria ser pior. Superfície, a frota de porta-aviões ficaria naturalmente numa posição mais fraca e só poderia ser derrotada passivamente. Os almirantes do Departamento da Marinha acenaram com a cabeça. Os dois porta-aviões da Frota Atlântica ficaram indefesos contra o ataque surpresa da Atlântida. As pessoas submarinas de pele azul eram como microsubmarinos menores e mais furtivos, imprevisíveis e difíceis de observar. A vasta extensão do mar é o seu território. No entanto, o Major-General Cavill derrotou Namor Mackenzie. O Atlantic ameaçou a vida de mais de 7 milhões de pessoas em Nova York com um tsunami, e foi derrotado. Um oficial sênior do Departamento do Exército disse: desde os tempos antigos, nunca houve um compromisso por parte do vencedor. Oponho-me a qualquer ideia apresentada por pessoas que querem se render. Hoover parecia taciturno e disse friamente: General, ninguém disse para se render. Antes de uma guerra começar, queremos resolver o conflito através de compromissos. Isto é render-se. Se dermos um passo atrás, haverá um segundo passo. Será que temos que levantar a bandeira branca diretamente face a ameaças e agressões como o francês? Um oficial militar sênior pertencente ao Departamento do Exército falou sem piedade. Essa grave acusação deixou o gabinete um pouco mais acalorado. Vendo o chefe do FBI sendo atacado, o Departamento da Marinha assumiu a responsabilidade e começou a escolher um lado. De qualquer forma, o diretor Hoover está certo. A SHIELD causa problemas com Atlantis. A frota do Atlântico perdeu 2 porta-aviões, a ilha Ana Maria foi atingida por um tsunami e sofremos pesadas perdas. E alguém precisa assumir a responsabilidade por isso. Haha, você deve ter esquecido quem empurrou o USS Lincoln e o USS Stennis de volta ao cais. Um figurão do Departamento do Exército disse sarcasticamente: sem o Major-General Cavill, a frota do Atlântico teria perdido mais do que apenas os 2 porta-aviões, e poderíamos até ter perdido nossa posição no mar e sermos forçados a recuar para casa. Naquela época sua marinha terá que enfrentar a dissolução no final. Que piada! Se a marinha for dissolvida, que futuro o país terá? O que o seu exército pode fazer para expandir o país e lutar pelos seus interesses e influência? Um homem grande de uniforme branco respondeu: filho da puta.
Quando eu estava na Primeira Guerra Mundial, sua marinha ainda seguia atrás do britânico. O número de oponentes continuou a crescer, com uma linha clara entre os uniformes brancos e verdes, empurrando Hoover diretamente para o lado. A briga no escritório estava ficando cada vez mais alta. Vendo que o Departamento da Marinha e o Departamento de Guerra arregaçavam as mangas, prontos para lutar com os punhos, o presidente tossiu 2 vezes enquanto cobria o rosto e bateu na mesa. Vocês são todos soldados dos Estados Unidos. Como puderam não ter respeito pela decência e agir como bandidos de rua? A questão da responsabilização pelo incidente de Atlântida já passou. O presidente atuou como mediador para impedir a continuação do confronto. O major-general Cavill impediu o plano de Namor de inundar Nova York, o que não só foi isento de culpa, mas também com crédito. Segundo ele, a Atlântida poderia desencadear um tsunami com o tridente em poder do rei. Na SHIELD, o que não é uma ameaça por enquanto. O que estamos falando agora é como lidar com a existência da Atlântida. O Pentágono não sabe nada sobre isso e a única informação que possui vem da SHIELD. Seja guerra ou paz, deveria haver um plano. Hoover, que foi repreendido antes, levantou-se e disse com um brilho nos olhos: Senhor presidente, com todo respeito, para melhorar a eficiência do trabalho de inteligência, a SHIELD deveria compartilhar informações com o FBI e a CIA. Somente através de cooperação sincera pode reduzir os erros de informação. Haha, diretor Hoover, para melhorar a taxa de fertilidade dos americanos, por que você não compartilha sua amante com todos, e coopera sinceramente? As palavras vulgares do Departamento do Exército causaram muitas gargalhadas, mesmo o Departamento da Marinha não se conteve. No Salão Oval havia uma atmosfera animada. Assim, ao discutir, falar descaradamente era geralmente eficaz. Hoover ficou vermelho de raiva e resistiu à vontade de xingar, dizendo: Esta é a Casa Branca. General, você deveria prestar atenção às suas palavras. Quando o chefe do FBI sofreu tal injustiça? Sim, senhores, mantenham suas maneiras. O presidente, que continha o riso, adiantou-se para intervir. O diretor Hoover também está comprometido com o serviço público e quer aumentar o acesso à inteligência, então não há nada de errado com isso. É só que a SHIELD é responsável por eventos incomuns mutantes, Atlântida e assim por diante e deve garantir a confidencialidade. A SHIELD, assim como o diretor, provaram seu valor. Diante da ameaça da Atlântida, os Estados Unidos confiam mais no Superman. Quanto ao FBI, eles deveriam simplesmente ir para um lugar mais seguro e ficar lá. Senhor presidente, o major-general Cavill chegou. O telefone marfim sobre a mesa tocou quando o grupo ainda não conseguiu pensar em nada. O presidente endireitou-se e limpou os óculos. Aqueles generais que estavam brigando entre si também arrumaram seus uniformes militares bagunçados e mostraram uma aparência firme. Meio minuto depois, a figura alta abriu a porta e entrou no escritório oval. Senhores, há uma guerra chegando. Ele disse. Capítulo 143. Major-general, você trabalhou duro. Quando Luke empurrou a porta e pisou no tapete azul do escritório oval, o rosto do presidente se encheu de um sorriso gentil. A saudação íntima, como se Luke fosse seu próprio filho, revela um tom afetuoso de pai. Algumas horas antes, o jovem com o título de diretor da SHIELD e major-general do exército, empurrou 2 porta-aviões danificados de volta para o grande cais da base naval de Norfolk com as próprias mãos. A cena foi espetacular. Os marinheiros que testemunharam isso chamaram de milagre. Antes disso, ninguém jamais havia pensado que um corpo de carne e osso pudesse mover um porta-aviões pesando dezenas de milhares de toneladas. É como uma formiga tentando empurrar uma grande árvore, uma fantasia impossível. O capitão Bullock, que sempre foi famoso pela sua compostura, ficou pasmo. Se os aliados têm tais super-soldados, como é que aqueles bastardos do eixo sobreviveram? A enorme estrela e a pequena figura formavam um enorme contraste. Assim, criando uma sensação de poder, fazendo com que todos prendessem a respiração e ficassem com muito medo de emitir algum som. Só quando o USS Lincoln entrou em movimento é que romperam gritos e aplausos entusiásticos. Depois Nimitz, o comandante da Marinha, ouviu a notícia e brincou dizendo que não havia necessidade de o país investir enormes somas de dinheiro todos os anos na investigação da energia nuclear e envolver-se numa competição secreta com os soviéticos. Comparado com a bomba atômica, o Superman, que pode atacar com precisão e causar grandes danos, é mais adequado como arma estratégica com poder de dissuasão. O presidente concordou com isso. Infelizmente para ele, o botão de lançamento do Superman, ao contrário da bomba atômica, não estava em suas mãos. Eu só fiz uma contribuição modesta. Luke disse algumas palavras e foi até sua mesa. Depois de derrotar Namor com força e empurrar o porta-aviões com a mão, sua reputação aumentou ligeiramente. É mais fácil causar grande impacto do que manter a discrição. O coronel Phillips contratou um fotógrafo particular para ele, para a cena do empurrão do porta-aviões. Mais tarde foi a vez do USS Stennis, então eles tiraram muitas fotos. Amanhã de manhã, Luke estará dominando todas as manchetes dos jornais de Nova York. A ameaça da Atlântida não termina aí. Namor Mackenzie nutre um certo ódio pelos humanos. Em vez de se espremer no grande sofá ocupado pelos generais do Pentágono, o major-general puxou uma cadeira de encosto alto e sentou-se. Para o super-homem, a quantidade de exercício para empurrar o porta-aviões com as mãos nuas era quase igual aos 20 supinos de uma pessoa média. Ele ainda se sentia um pouco cansado. Major-general Cavill, você está nos alertando para estarmos preparados para a guerra?
O presidente parecia solene, colocou os óculos na ponta do nariz e sussurrou: o que o Pentágono deve fazer a seguir? O urso vermelho nas planícies siberianas já causava dores de cabeça suficientes. O surgimento de uma antiga civilização atlântica é um desastre. Embora se diga que a águia careca do século XXI gostava de provocar problemas e intervir na política de outros países através da ameaça da força. No entanto, isso se baseia na sua própria força militar e nas operações das filiais no exterior em todos os lugares. A paisagem mundial está agora a mudar gradualmente para dois polos. O prólogo da Guerra Fria começou a tomar forma. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes da era do domínio de um único país e de uma superpotência. Sou apenas um general comum que não mencionou nada. Para essas questões profissionais, o presidente deveria perguntar aos generais aqui. Luke fez uma expressão modesta e acenou com a mão. Eles são todos generais experientes e notáveis que viveram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e têm uma profunda compreensão da situação da guerra e das várias táticas do ar, da terra e do mar. Como é a minha vez de expressar as minhas visualizações? O presidente, que segurava a testa com a mão, respirou fundo. Ele não sabia o que dizer. Ele teve que voltar sua atenção para os generais do Pentágono, que estavam todos em silêncio, sem nenhum sinal da alta intensidade da briga anterior. Eles nem sabem a localização exata da Atlântida, muito menos como combatê-la. Não importa quanto dinheiro tenha sido investido no orçamento do porta-aviões, seria inútil encontrar a Atlântida, uma civilização marinha. Major-General Cavill, a SHIELD tem um certo grau de compreensão das pessoas no fundo do mar. O presidente, que estava sendo jogado como uma bola, não teve escolha senão olhar novamente para o jovem general sentado à sua frente. Você será o comandante da guerra que se aproxima. Esta responsabilidade é sua. Com uma expressão presunçosa no rosto, Luke disse: como posso eu, um general sem mérito, assumir uma tarefa tão importante? A do FBI sob o comando do diretor Hoover, cujas habilidades de liderança e visão estratégica são muito superiores às minhas. Edgar Hoover, que fazia o papel de uma pessoa pequena e transparente desde a chegada de Luke, imediatamente se tornou o foco de toda a sala. O figurão do FBI disse: não. O Major-General Cavill deve estar brincando. Senhor, parte da razão deste incidente com Atlantis é a SHIELD. Mas no final das contas, minha capacidade ainda é limitada. Com uma expressão sincera, Luke continuou: fiz uma profunda autorreflexão e decidi deixar o cargo de diretor da SHIELD. O próximo trabalho de inteligência pode ser entregue ao diretor Hoover, que sempre teve a reputação de ser o principal agente. Fazendo muitas apreensões bem-sucedidas de espiões soviéticos, acredito que em breve ele será capaz de encontrar a Atlântida. Hoover, que estava sentado no canto, estava inquieto. Ele agora estava arrependido, com muito remorso. Por que ele mexeu com a SHIELD? Sentindo os vários olhares focados nele, Hoover disse de forma decisiva e amarga de coração: esses são todos rumores falsos. A capacidade do FBI de fazer seu trabalho tem faltado, muito menos do que a da SHIELD sob o comando do Major-General Cavill. O presidente concordou com a cabeça. Nesse momento, é claro, eles precisam estar próximos de quem poderá resolver o problema. Embora o Major-General Cavill sempre peça fundos e não faça as coisas direito, o que faz com que as pessoas se sintam um pouco sufocadas. Mas quando se trata de momentos críticos, ele consegue demonstrar um bom aproveitamento. Major-General, já que o secretário Hoover disse isso, você ainda está encarregado do plano de guerra para a Atlântida. O comando do Pentágono também será transferido para você. O presidente deu a palavra final, temendo que a outra parte recusasse. Tudo bem. Infelizmente sou um major-general do exército medíocre. Luke sorriu aparentemente desamparado, e aceitou com relutância a tarefa designada. De jeito nenhum, quanto maior a habilidade, maior a responsabilidade. Nesse caso, gostaria de dizer algumas palavras para fazer melhor o meu trabalho, para realizar ações e para confirmar a minha credibilidade. Acho que deveríamos separar a SHIELD do Pentágono. O major-general, que detinha o poder, falou eloquentemente como se tivesse um plano. A Atlântida não é um país pequeno. Tem uma longa história, um passado profundo e uma força militar a ser considerada. Como você pode ver, só namoro é suficiente para arrasar a segunda frota no Oceano Atlântico. Armas comuns e soldados comuns dificilmente podem ameaçar a Atlântida. Portanto, a SHIELD deve recrutar mais pessoas. Somente uma equipe forte o suficiente pode lidar com uma crise ainda mais terrível. O jovem major-general, que disse que a sua capacidade era limitada e difícil para ele assumir o grande cargo, deu 23 orientações detalhadas e específicas, deixando o presidente e os generais perplexos. Parece que foi escrito com antecedência e memorizado. O acima é minha pequena e insignificante opinião pessoal. 40 minutos depois, Luke, que nem sentia sede, terminou seu discurso. Capítulo 144. Major-General Cavill, você tem algo a acrescentar? Depois de ouvir o longo discurso, o cérebro do presidente ficou um pouco inflado e ele perguntou inconscientemente. Ele não esperava que Luke se preparasse tão bem, assim como o examinador que preparou a resposta com antecedência e preencheu o questionário. Em particular, os planos para o desenvolvimento futuro da SHIELD são detalhados e específicos. Até a expansão do recrutamento de pessoal em diversos departamentos, até as necessidades de aplicação de fundos fixos todos os anos. Isso fez com que as pálpebras do chefe de gabinete, sentado do outro lado do sofá, se contraíssem e seu coração palpitasse de preocupação. O pobre comitê orçamentário, se continuasse enganando-os assim, suas cabeças ficariam carecas. Então direi mais algumas palavras. Luke, que ia parar, disse surpreso. Parece que o presidente não se aborreceu com as suas ideias. Então ele limpou a garganta e iniciou um modo de repetição. Algumas frases comuns foram alteradas em relação à sua proposta anterior. O montante do orçamento e dos fundos, o número de funcionários em vários departamentos, etc., aumentaram. Então, ele disse isso de novo.
Quando a longa divagação terminou, o presidente sentado à mesa e os generais no sofá estavam inexpressivos e com olhos opacos. Pela segunda vez, Luke usou a carta de habilidade especialista em decepção de Constantine. Para todos no salão oval, cada palavra que saiu da boca de Luke convergiu em uma explosão de som semelhante a um ataque mental. É um absurdo inútil, mas está gravado em suas mentes e eles não podiam deixar de querer ouvi-lo. Esta é minha opinião pessoal e imatura. Lucas concluiu com esta frase. No salão oval, tudo ficou em silêncio de repente. Ninguém disse nada, até o som da respiração era muito fraco. O presidente sentado à sua frente e os generais no sofá estavam tão sem vida quanto estátuas de madeira. Este é um plano perfeito. Depois de um tempo, o presidente concordou com a cabeça com uma expressão amarga no rosto. Ele não queria ser bombardeado mentalmente novamente, e o resto do grupo repetiu o sentimento, temendo que o major-general Cavill continuasse indefinidamente. A SHIELD certamente estará à altura da confiança do presidente e dos generais. Luke pareceu emocionado e apreciou suas habilidades linguísticas. Esses requisitos parecem duros, como o horário de trabalho gratuito do diretor, generosos subsídios salariais e o direito de obter qualquer informação das agências de inteligência sobre o Pentágono à vontade, foram aprovados com sucesso. O maior vigarista do mundo é incrível. Luke suspirou. Infelizmente, Constantine no estúdio ao lado era muito metafísico. Caso contrário, ele aprimoraria essa habilidade. Afinal, a eloquência é uma habilidade necessária para todo protagonista. Nesse caso, ele poderia nomear um certo loiro para se tornar algo parecido com Naruto, com o cenário de amor e justiça, balançando as pessoas com conversas eloquentes sobre a paz, para que inúmeras pessoas fortes fossem derrotadas a seus pés. Se não houver mais nada, a reunião de hoje acabou. O presidente parecia exausto. Ouvir o discurso de Luke consumiu a maior parte de sua energia. Era como enfrentar 4 ou 5 lindas garotas com corpos gostosos ao mesmo tempo. Depois de se divertir, você de repente se sente sobrecarregado. Você não estaria interessado em sexo mesmo quando visse outro corpo lindo. Os generais do Pentágono também se levantaram um após o outro, um por um, como se tivessem ficado acordados a noite toda, com os olhos vermelhos e os pés cambaleando ao empurrar a porta e sair. Todos eles haviam sido drenados de toda a energia pelo major-general Cavill, e suas mentes ainda reverberavam com suas longas divagações. Então é hora de encontrar um velho amigo. Luke, que atingiu seu objetivo, voou e seguiu para a próxima parada. Taverna do velho Joseph Brooklyn. Rogers, que voltou à vida normal, sentou-se em uma cadeira de canto com um copo de cerveja na mesa. Ele está esperando por um amigo. Eles marcaram um encontro para o almoço. E Luke se levantou. Din din, um sino de cobre tocou. Alguém empurrou a porta da taverna que estava fechada para um breve intervalo. Ei, velho Joseph, faz muito tempo que não nos vemos. Você ainda está forte como sempre. Luke, que entrou no pub, cumprimentou o velho parado atrás do bar. Eles eram todos antigos clientes familiares. Capítulo 145. No passado, quando ainda era um menino espirituoso no Brooklyn, costumava ajudar o velho Joseph a cuidar da loja, também limpando mesas e lavando a louça, para ganhar algum dinheiro. A outra parte já foi motorista de caminhão. Infelizmente, ele não teve sorte. Cada vez que entregava mercadorias, ele sempre encontrava acidentes inexplicáveis, como capotamento, pneus furados e problemas de motor. Não só isso, mas até as bicicletas sofrem acidentes, seja atingindo pessoas ou sendo atropeladas por pessoas. Nas próprias palavras do velho Joseph, ele teve uma rivalidade vitalícia com a carga e assim que entrasse em contato com eles, teria azar. Em desespero, ele só conseguiu mudar de carreira e abrir uma taverna, mal ganhando a vida. No entanto, desde que Luke se tornou um herói de guerra, o negócio desta taverna floresceu e muitos nova-iorquinos vieram aqui para conferir. Luke, seu pequeno bastardo. E agora um general, Frank provavelmente nunca pensou que seu sobrinho pudesse se tornar um herói de guerra em sua vida. O velho Joseph disse com um sorriso, serviu um copo de cerveja e entregou. Eu me pergunto se o senhor major-general aceitaria uma cerveja de malte do Brooklyn quando está acostumado com vinho tinto de alta qualidade? Luke encolheu os ombros e ergueu a caneca de cerveja. Glória, 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 glória. Vou querer outro. Luke, que terminou sua bebida de uma só vez, riu. O velho Joseph assentiu com satisfação e encheu o copo. Qual é a sensação de estar de volta ao Brooklyn? Vendo Luke vir e sentar-se com sua cerveja, Rogers perguntou com um sorriso. Desde o fim da guerra, ele entrou em um estado de semi-aposentado. Nada mal. No caminho para a taverna, encontrei vários rostos familiares. Luke recostou-se na cadeira, ergueu a cabeça e disse, havia Jamie com quem costumávamos brigar. Ele agora é motorista de caminhão, seguindo os passos do pai. E o tio Frank, que vendia frutas na rua oposta, deu a Book um saco de pão de graça. Naquela época todo mundo passou por momentos difíceis. Sim. Quer saber? Aquele Jamie está sempre se gabando para as pessoas de que foi espancado pelo Superman uma vez e se gabando disso. Rogers tomou um gole de cerveja. Seu rosto mostrava um pouco de nostalgia. Luke, tenho sonhado esses dias. No sonho, eu, você e Book estávamos correndo pelas ruas do Brooklyn. Não havia Capitão América, Superman ou Sargento Barnes. Então voltamos para o campo de batalha. Eu vi Book cair de um penhasco. Para parar Caveira Vermelha, embarquei no avião que carregava mísseis Valkyria. Não sei por que você não estava nesta história. Caí em um lugar frio e ninguém me acordou até muito tempo depois. Disseram que a guerra havia acabado. Eu morava sozinho, sem amigos, sem família e sem destino para onde fugir. Luke olhou para a taça de vinho borbulhante e riu. Você parece um velho de 70 anos. Haha, foi o que Marjorie disse. Talvez eu tenha vivido muita coisa na guerra para esquecer todas essas memórias. Rogers conteve seu humor sentimental.
Ele agora está na folha de pagamento militar e tudo o que precisa fazer é marcar presença regularmente e ficar sentado no escritório o dia todo com o jornal para ler. Ocasionalmente, ele cooperava com trabalhos publicitários e era entrevistado pela mídia. Quando a paz chegou, os heróis pareciam inúteis. Você tem uma resposta para a última pergunta? Luke olhou para o Capitão América e sussurrou. O Capitão América não pode ficar sentado em um escritório e ler jornais a vida toda. Pegue aquele escudo, volte para o campo de batalha e viaje em meio à chuva de balas. Uma vida tão tensa seria faz seu coração bater violentamente e deixa você com uma sensação genuína de estar vivo. Concordo plenamente com o ponto de vista de Howard. Um dos maiores prazeres da vida está na aventura. A busca pela emoção. Disposto a ser comum é a vida que você deveria ter depois de experimentar tudo e desprezar tudo. Rogers ficou em silêncio. Ele mora em uma casa antiga no Brooklyn. As paredes foram repintadas, os móveis como sofás e camas grandes foram substituídos por novos, e o quarto foi coberto com tapetes macios. Ele mesmo fazia todas essas coisas triviais. Marjorie, que veio morar com ele, disse que estava entediada e queria passar o tempo. Rogers concordou com isso. Ele tinha um espaço em seu coração que não conseguia preencher. É por isso que ele teve que encontrar algo para fazer. Você quer que eu me junte a SHIELD por causa da Atlântida? Rogers perguntou. O ataque a 2 porta-aviões e o tsunami que atingiu a ilha Ana Maria chegaram às manchetes. Além disso, estando no departamento do exército, o Capitão América ouviu alguns rumores. Nem todos. O Major-General Cavill precisava de um parceiro, então pensou em seu velho amigo, o Capitão América. Luke olhou para o hesitante Rogers e sorriu. Você está pronto para ir para a guerra, Steve? Em transe, o Capitão América se lembrou da operação de resgate que ele e Luke fizeram para recuperar Bucky, e a outra parte perguntou a mesma coisa. Pronto, senhor. Pensando nos bons momentos de lutar lado a lado, Rogers sorriu e ergueu a taça. Então, bem-vindo aos invasores. Lucas disse. Os 2 copos tilintaram, fazendo um som nítido. Capítulo 146. Poucos dias depois, o nome de Atlântida apareceu na primeira página do jornal, causando sensação repentina. Uma antiga civilização marinha da qual nunca se ouviu falar, entrou oficialmente nos olhos do público. Os governos sabem há muito tempo sobre as incríveis batalhas no Oceano Atlântico e a existência da Atlântida. Assim, independentemente das notícias, o público seria sempre o último grupo a saber. A resposta à civilização marinha varia de país para país. Como sempre, o urso vermelho da Sibéria está desenvolvendo vigorosamente a indústria nuclear, por um lado, e secretamente cauteloso com o super-homem, por outro. Quanto à ameaça da Atlântida? Essa é uma questão que os americanos deveriam considerar. De qualquer forma, eles não poderão atacar a Sibéria por um tempo. A Inglaterra, cada vez mais enfraquecida, está a comunicar ativamente com a Casa Branca para obter alguma informação sobre a situação. Embora tenham mísseis, pessoas em todo o mundo poderiam escolher garotas gostosas cheias do estilo James Bond. Mas diante da Atlântida viver no fundo do Oceano Atlântico, eles não sabiam por onde começar. O primeiro-ministro uma vez quis recorrer às forças ocultas do mundo das trevas, como os grupos de bruxas ativos em Londres, lobisomens, vampiros e afins. Infelizmente, houve pouco sucesso e nenhuma informação útil foi obtida. Este grupo de criaturas sombrias nasceu há não mais de 1000 anos. Nada se sabe sobre esse período da história há dezenas de milhares de anos, exceto os vampiros. Essas criaturas noturnas que tinham medo da luz do sol tinham uma conexão maravilhosa com a Atlântida. Seus ancestrais vieram de um país oceânico nas profundezas do Oceano Atlântico. Naquela época, a Atlântida ainda não havia afundado e estava no auge e na glória. Varnai, o grande mago, pegou o livro das trevas deixado por Chthon, o deus ancião, e ganhou grande poder com ele, transformando-se em um vampiro. Este foi o nascimento do primeiro vampiro na Terra. Mais tarde, as placas continentais colidiram e a Atlântida afundou no seu auge. Varnai, o grande mago, sentiu que já havia vivido o suficiente para ver a vida e pretendia parar devagar, então passou o poder para Drácula. Desde então, o clã dos vampiros prosperou no mundo terrestre, tornando-se gradualmente uma força oculta no mundo das trevas. O lado da Inglaterra está perdido, enquanto os antigos países do leste do Pacífico não estão preocupados. Mesmo a organização SPEAR que poderia destruir o super-homem japonês pensava que os atlantes de pele azul na área não eram nada. Se eles ousassem desembarcar, poderíamos comê-los como lagostins. O Oceano Atlântico Poseidonia. Essa capital da Atlântida já não estava tão calma como antes. Tropas de todos os lados estão se reunindo e a tensão pré-guerra está se espalhando. O mundo terrestre está em crise e a civilização marinha não está muito melhor. Namor, que massacrou os nobres vestidos de uma só vez, conseguiu tomar o poder. Embora muitas pessoas denunciassem a sua tirania e decidissem enfrentá-la. Mas não houve tempestade e logo foi suprimida. Este é um dos benefícios das hierarquias de classes. Namor recostou-se em seu trono, a mão direita pendendo de forma um tanto desconfortável, como normalmente segurava seu amado tridente. Quando há falta de líderes competentes, é difícil para os fracos ameaçarem o governo dos fortes. Os rebeldes formaram múltiplas forças e invadiram o Palácio Real no centro da Poseidonia. No entanto, os soldados foram dispersos e não conseguiram construir um exército adequado. Namor nem precisou fazer isso sozinho, os guardas cuidavam dessas pessoas. Acho que há uma razão pela qual a maioria do povo da Atlântida é a favor da guerra. Sebastian usava um aparelho respiratório. Através do escudo transparente, ele falou em tom estridente. Durante muitos anos houve uma linha clara entre a classe baixa e a nobreza neste país, com a linhagem e o nascimento determinando o futuro de cada indivíduo. Vossa Majestade, você cresceu nas favelas de Poseidonia e viu os Atlantes no fundo. Eles repetem vidas semelhantes todos os dias.
Todos os dias, todos os meses e todos os anos, e suportar a pressão de uma vida difícil. O caminho ascendente está bloqueado e o conflito entre os nobres e os plebeus torna-se feroz, mas a submissão enraizada nos ossos dos atlantes os mantém dóceis. Sebastian Shaw falou eloquentemente como se fosse um conselheiro de confiança do rei. Sentado no trono, Namor assentiu e ficou profundamente impressionado. Quando era muito jovem, fugiu para a favela com sua mãe e experimentou o calor da bondade humana. Ele tinha uma certa compreensão da classe baixa da Atlântida. Uma guerra estrangeira é a melhor forma de mudar o conflito. Pode proporcionar mérito militar para que os civis possam ver a esperança de uma maior promoção através da hierarquia. Também pode ajudar a consolidar a autoridade de Vossa Majestade, conquistando uma vitória após a outra. Sebastian parecia leal e sincero superficialmente, com uma luz fraca nos olhos. Enquanto pudermos nos livrar do Superman, o exército Atlântida será invencível e poderá conquistar todo o mundo terrestre. Quando se tratava do Superman, o peito de Namor doía um pouco. Então, ele pensou no tridente de Netuno que havia sido levado embora. Por um momento, o clima agradável piorou. Senhor Shaw, você tem um grande talento para absorver energia. Se você der as mãos comigo, teremos uma chance de derrotar o Superman? Pensando um pouco, Namor perguntou em voz baixa. Como oponente derrotado do Superman, ele sabia muito bem que seu oponente estava entre os melhores em força, velocidade e senso de combate. Ele não era páreo quando lutava sozinho, mas ao lidar com o morador da Terra, ele precisava seguir alguma regra. Seria sensato atacá-lo juntos. No Elfire Club, o único que conseguiu conter Superman foi Sebastian Shaw. Namor pensou que se trabalhassem juntos, poderiam ter uma chance de vitória. Majestade, sou apenas um cientista. Não sou bom em lutar. Sentindo o olhar de antecipação vindo de cima, Sebastian parecia calmo e firme como um cachorro velho na superfície, mas entrou em pânico. Tendo visto Luke esmagar unilateralmente a classe de navio de guerra de Berlim e depois derrubar Namor até o ponto de quase morrer, como ele ainda poderia ter vontade de lutar? A ameaça anterior de ensinar uma lição ao super-homem era apenas uma retórica interna inflada. Sebastian preferiu trabalhar duro para melhorar e esperar até que suas habilidades estivessem mais avançadas antes de agir para destruir o inimigo sozinho, em um estado sóbrio. A indústria nuclear está sendo ativamente desenvolvida e em breve será possível construir a primeira geração de reatores nucleares. Com o tempo absorverei a energia e me tornarei mais forte. Sebastian, cheio de confiança, exclamou: acredito que nem mesmo o super-homem pode resistir ao terrível poder de uma explosão atômica. Capítulo 147. A indústria nuclear está sendo ativamente desenvolvida e em breve será possível construir a primeira geração de reatores nucleares. Com o tempo absorverei a energia e me tornarei mais forte. Sebastian, cheio de confiança, exclamou: acredito que nem mesmo o super-homem poderia resistir ao terrível poder de uma explosão atômica. Namor franziu a testa, ainda não relaxado. Ele perguntou relutantemente: não há nada que possamos fazer em relação ao super-homem? O tridente dourado, o símbolo da realeza da Atlântida, ainda está em suas mãos, e se não conseguirmos recuperá-lo, mais cedo ou mais tarde, mais rebeldes aparecerão. Existem outros meios para fazer isso. Sebastian ponderou por um momento e disse hesitantemente: diz a lenda que o primeiro mutante da história se chamava Apocalipse. Sua força física era tão forte que ele já foi considerado uma divindade. Como os longos anos foram muito chatos, Apocalipse caiu em um sono profundo. Se eu conseguir descobrir seu paradeiro e encontrar o caminho para chegar ao fim do caminho evolutivo das mãos deste grande deus e quebrar as restrições das espécies mutantes, talvez eu consiga derrotar o Superman. Sebastian disse vagamente, ele não queria acordar o lendário deus mutante. Ninguém queria ter um chefe sentado em cima deles. Ele apenas transmitiu a informação sobre o Apocalipse, apenas para acalmar temporariamente as emoções agitadas de Namor. Apocalipse? Os olhos de Namor brilharam ligeiramente como se ele tivesse um plano. Edifício da sede da SHIELD, Washington, D.C. Howard estava ocupado no laboratório no ponto 1. O cabelo bagunçado em forma de ninho de galinha e as olheiras intensas sob os olhos indicam que ele não tem dormido o suficiente. Então, é isso que você tem? Luke disse com os braços sobre o peito, olhando para o modelo à sua frente e franzindo a testa. Uma versão menor de um reator nuclear? Isso mesmo. Embora o Tesseract não responda aos meus vários métodos de estimulação, assim como uma deusa que está bem acima de mim, nunca prestando atenção aos vários perseguidores comuns, não estou sem nenhum ganho. Howard parecia cansado, mas animado. Ele falou em tom feroz: eu queria usar a restrição magnética para realizar a fusão nuclear, para liberar a energia maciça da reação de fusão nuclear do prótio e do deutério contidos na água do mar sob condições ambientais específicas e de temperatura ultra alta. Isto é a inspiração que me foi dada pelo Tesseract. Mas logo descobri que o campo magnético que une o plasma, embora não tenha medo de altas temperaturas, é muito instável. E o plasma perde energia durante o processo de aquecimento. Howard fez uma pausa, como se estivesse com sede, e serviu-se de um copo d'água. Eu sou o único que não consegue entender o que ele está dizendo? Aproveitando essa lacuna, o Capitão América, que estava à margem, se pronunciou. Ele ficou tão emocionado que não pôde participar da interminável divagação de Howard. O que é fusão nuclear, confinamento magnético, plasma? Foi tudo uma grande dor de cabeça. Luke fez uma careta e riu. Eu estudei isso especificamente, então provavelmente posso entender o que Howard quis dizer. Existem dois tipos principais de pesquisa sobre fusão termonuclear controlada.
Fusão por confinamento inercial e fusão por confinamento magnético. O primeiro usa um laser de alta intensidade para irradiar rapidamente alvos de deutério e trítio para alcançar a fusão. Este último usa um forte campo magnético para conter partículas carregadas, confinando o gás deutério e trítio em um recipiente magnético especial e aquecendo-o a centenas de milhões de Celsius para realizar a reação de fusão. A principal direção de ataque de Howard é a segunda. Seu design é um pouco semelhante ao dispositivo Tokamak que apareceria alguns anos depois. Foi um programa experimental proposto por um cientista soviético na década de 1950. Após décadas de trabalho, a viabilidade foi comprovada. Ele teve que dar a ele. A visão e a mente do pai do Homem de Ferro estão à frente do tempo. Quando você apareceu, Rogers? Desculpe, não notei você agora. Howard acenou com a mão, ignorando completamente os peitorais altos e fortes do Capitão América. Ao pesquisar seriamente sem falar nos dois grandes músculos do peito de Roger, ele não desviaria sua atenção, mesmo que uma jovem estivesse nua na frente dele. O máximo que ele diria é: não perturbe minha pesquisa pela verdade. Onde estávamos? Assim, o projeto de fusão controlada é tão grande que não conseguiremos obter uma resposta por um tempo. Então, decidi pegar a próxima melhor opção e fazer algo mais fácil e desafiador. Howard continuou de onde parou e continuou. E então, aí está o reator nuclear de primeira geração. Colocá-lo em um submarino satisfaria perfeitamente a ideia de Rosgund e a energia atômica acionando primeiro o maquinário para impulsionar o navio. Você consertou o núcleo mais crítico de um submarino nuclear em poucos dias. Luke deu um tapinha no ombro de Howard e disse emocionado. Embora você deva ter ouvido isso muitas vezes antes, ainda devo dizer, Howard, você é um gênio merecido. Ouvir esse elogio da boca do Superman satisfez honestamente minha vaidade como nunca antes. Howard riu, depois abraçou uma pilha de desenhos de projeto e uma grande pilha de rascunhos de cálculos para Rogers e disse: deixe os cientistas medíocres da Comissão de Energia Atômica fazerem suas pesquisas. Eles só podem olhar para o brilho do conhecimento que irradia de Howard Stark e eu vou dormir. Espere, como o primeiro submarino nuclear, não queira dar um nome a ele. Você está perfeitamente qualificado para fazê-lo. Lucas lembrou. Boa ideia. Vamos chamá-lo de Nautilus. Gosto das 20.000 léguas submarinas de Verne e gosto ainda mais do Capitão Nemo. Howard fez uma pausa e respondeu. Então ele entrou na sala e bateu a porta. Em pouco tempo, os dois homens do lado de fora ouviram roncos. O cara está exausto. Luke sorriu e olhou para o modelo do reator nuclear. Ele não pôde deixar de pensar no reator Ark do Homem de Ferro. Não parece muito longe. Capítulo 148. Howard correu para dormir e se refrescou. Luke embalou e enviou o modelo do reator nuclear, bem como os desenhos do projeto e os rascunhos de cálculo, para a Comissão de Energia Atômica. A galera do Departamento da Marinha ficará emocionada ao recebê-lo. O almirante Iman Rickover, do Bureau of Ships, há muito propõe que reatores nucleares sejam colocados em submarinos. Desta forma, o enorme defeito de baixa resistência causado pela propulsão elétrica poderia ser evitado. O submarino também pode ser utilizado como plataforma de lançamento de mísseis, tornando-se uma arma de dissuasão com papel estratégico de extrema importância. O único problema é que houve vários problemas técnicos. Como resultado, esta ideia só poderia permanecer no papel por enquanto. Luke sabia muito bem que em 2 anos o almirante Rickover obteria o consentimento da Comissão de Energia Atômica e do Departamento da Marinha. Nomeado chefe do Departamento de Energia Nuclear do Bureau of Ships e engenheiro-chefe de engenharia de submarinos nucleares para iniciar a construção de submarinos nucleares. O aparecimento da Atlântida e a presença de Howard apenas aceleraram este período da história. Espero que o almirante Rickover faça uma descoberta mais cedo ou mais tarde. Luke pensou silenciosamente. Ao desenvolver a tecnologia para construir o submarino nuclear, eles tiveram a vantagem de negociar com a Atlântida. Ele tinha uma intenção deliberada de se entregar a esse conflito iminente. A intenção original era aumentar a importância da voz da SHIELD e do seu status, aproveitando a ameaça de Namor e a presença da Atlântida. Caso contrário, se quisermos livrar-nos das restrições do Pentágono, só nos resta esperar pela invasão massiva da frota liderada pelos CREI e pela criação do Conselho de Segurança Mundial. Isso é muito lento. Lucas pensava assim. Até o presidente e o Pentágono tratam o super-homem com educação. Mas estando no centro do poder, as regras que vinculam um indivíduo são sempre objetivas. Portanto, Luke queria aproveitar o surgimento da Atlântida, considerar esta civilização marinha como uma pressão externa e forçar aqueles que o desconfiam a tomar a iniciativa de abrir as pesadas algemas da SHIELD. E a propósito, deixe os políticos saberem da necessidade da existência do super-homem. O próximo problema a ser resolvido são apenas os 2 fatores instáveis, Namor e Sebastian. Luke pensou enquanto levava Rogers para o elevador. Steve, desta vez estamos lutando lado a lado. A primeira tarefa é resolver Atlântida. O Capitão América vestiu o familiar uniforme da Estrela e Listras, carregando o escudo de Vibranium que raramente sai de sua mão. Luke descobriu que tanto heróis quanto vilões têm um fetichismo estranho. Por exemplo, Thor gosta particularmente de balançar o martelo, e embora mais tarde tenha tido Stormbreaker, ele ainda amava o Mjolnir. Namor, o rei dos mares, está ainda mais obcecado pelo tridente de ouro roubado. Assim como essas pessoas acima, mesmo depois que o Capitão América entrou na semi-aposentadoria, o escudo de Vibranium era limpo todos os dias e colocado ao lado da cama enquanto dormia. Ao acordar de manhã cedo, ele abre os olhos e só de olhar Roger se sente cheio de energia e motivação. Atlântida? O rei deles não é páreo para você. Temos vantagem em termos de força. Roger sentou-se na ampla cadeira almofadada do escritório do diretor e ajustou sua postura um pouco desconfortável. Isso é muito mais confortável do que o sofá da minha casa. Namor Mackenzie não é páreo para mim. Luke assentiu e admitiu francamente.
Quando você pensa bem, parece que o Superman derrotou o Rei dos Mares em qualquer estúdio. Mesmo sem ele mesmo, no grande acontecimento da Guerra Secreta, Namor seria morto pela outra versão do Superman, Hyperion, e o Esquadrão Supremo destruiria o país inteiro. Comparado agora, apenas ser privado do amado Tridente de Ouro era muito melhor. No próximo estúdio, Superman fez um movimento incrível ao mover a Atlântida para o deserto do Saara. Se Luke fizesse o mesmo, aqueles peles azuis que vivem no fundo do mar teriam que ir acompanhar o povo Wakanda. Dois países com a força científica e tecnológica mais desenvolvida, sistemas atrasados e ideias antigas um dia tornar-se-ão vizinhos. E algumas histórias interessantes deverão acontecer. No entanto, isto é uma guerra. Luke organizou seus pensamentos e disse sério: Namor não será estúpido o suficiente para me encontrar por lutar um contra um. Ele sofreu uma derrota dolorosa. Acredito que ele se acalmou e parou de se apegar à ideia tola de que Atlântida é a primeira do mundo e dos mutantes são invencíveis. Rogers coçou a cabeça e achou que era razoável. Atlântida não é Berlim. Se o Superman voasse diretamente e pendurasse Namor em um poste de luz para acabar com a guerra, matar um rei apenas despertará o ódio das pessoas no fundo do mar, ampliando assim a escala da guerra. Então o que vamos fazer? Rogers perguntou. Você saberá em breve. Luke sorriu significativamente. Ele preparou um grande presente para Sebastian Shaw. Boston Porto. Silver Fox, vestindo uma jaqueta de couro preta e um par de botas curtas, desceu do táxi. Ela agora é membro da Força Tarefa X sob a jurisdição da S.H.I.E.L.D. Nesse período, a equipe liderada por Wolverine e Dentes de Sabre percorreu o mundo como bombeiros. Por exemplo, vá à África para coletar um tipo específico de minerais metálicos. Ou remova os restos de Hydra. Em uma palavra, a Força Tarefa X tornou-se a lâmina afiada da S.H.I.E.L.D. E os resultados foram excelentes, para grande satisfação dos generais do Pentágono. Você não me viu. Agora volte pela mesma estrada. Depois de sair do carro, Silver Fox deu um tapinha no ombro do motorista e disse isso. O homem de meia-idade com barriga de cerveja de repente teve uma expressão vazia nos olhos, como se estivesse perdido em pensamentos. Após alguns segundos de hesitação, ele acenou com a cabeça com força. Depois de repetir as palavras de Silver Fox, ele foi embora em seu carro. Ele nem pediu a passagem. Armazém 4. Silver Fox, que estava manipulando a mente do taxista, tirou um bilhete do bolso. Ela seguiu o endereço e encontrou o local do encontro. Você está atrasado. Uma figura graciosa estava ali esperando. Irmã, ouvi dizer que você se tornou lacaio dos humanos? É da sua natureza trair o seu lado em troca de uma vida estável. Silver Fox franziu a testa e falou de maneira hostil. Emma, você me enviou uma mensagem para me encontrar. É só para discutir? Se for esse o caso, só posso dizer que você ainda é tão ingênuo como sempre. A figura graciosa no porto de Boston não era outra senão a Rainha Branca do Elfire Club. Ela estava vestida com um traje preto impermeável, carregando um estranho capacete que servia como aparelho respiratório, e seu cabelo estava molhado como se ela tivesse acabado de nadar ou surfar. Haha, pensei que você ficaria mais animado e feliz em ver sua irmã que você não vê há anos. A Rainha Branca abraçou o peito. Sua voz ficou fria. Capítulo 149. Emma, a Rainha Branca, e Silver Fox, sua irmã, nasceram em uma família rica em Boston e cresceram com uma colher de prata. No entanto, ser uma jovem de uma família rica nem sempre levaria à felicidade. Pelo menos a Rainha Branca não pensava assim. Seu pai era um capitalista implacável que nunca demonstrou muito carinho pela família. Pelo que ela se lembra, a Rainha Branca nunca foi a um parque de diversões quando criança e nunca recebeu um único elogio. Além disso, o relacionamento entre os pais não era bom. Muitas vezes havia brigas e discussões. Culpar uns aos outros, criticar uns aos outros, xingar uns aos outros. Tudo isso enchia o apartamento luxuoso, vazio e frio. Como todos sabemos, a educação familiar afetará o caráter de uma pessoa. Emma era bastante retraída quando criança, não gostava de conversar com outras pessoas e tinha poucos amigos. Se há algo pior do que ter um pai incompetente é ter uma mãe alcoólatra, viciada em drogas e traidora. Em um ambiente tão ruim, viver nele só será deprimente. Portanto, Emma, cujo coração estava fechado, despertou sua habilidade mutante muito cedo. Assim como o professor Careca, ela podia ler os pensamentos das pessoas ao seu redor, sentir suas emoções, orientá-las e controlá-las. Além disso, ela também pode mudar para a forma de diamante, tornando-se deslumbrante e surpreendentemente resistente. Isso só foi descoberto mais tarde. Com sua telepatia, Emma logo se tornou uma das garotas mais populares da escola. Porque todos que falam com ela ficam surpresos com o quão bem ela os entende, como se fossem amigos de uma vida inteira. Até os pequenos segredos e hobbies eram claros. Para Emma este foi um momento muito agradável e relaxante. Ela tinha cada vez mais amigos na escola e era profundamente amada por professores e colegas. Suas notas estavam cada vez melhores, contando com sua capacidade mental para colar. Gradualmente, Emma criou uma imagem de menina perfeita com excelentes resultados acadêmicos. Se a história continuar assim, a vida da Rainha Branca provavelmente se tornaria um livro de romance de Mary Sue. Infelizmente, a felicidade muitas vezes durava pouco, seguida de azar. Logo, Emma perdeu o controle. Um grande número de pensamentos e emoções invadiu sua mente, causando-lhe grande angústia. Além disso, a leitura ocasional dos pensamentos de outras pessoas e a entrada na consciência sem dominar a força levam à inconsciência ou ao pensamento desordenado do alvo, resultando em prejuízo. Com a culpa e o remorso atormentando seu coração frágil, não demorou muito para que a vida de Emma se transformasse em uma bagunça. Após uma série de choques e mudanças, ela optou por deixar a família em Boston e começou a vagar sozinha. Então, Sebastian Shaw a encontrou e a convidou para se juntar ao Elfire Club. Ouvi dizer que você saiu daquele lugar frio depois também?
Os cantos da boca da Rainha Branca se curvaram com um leve sorriso e disse: "Diga-me, querida irmã, como você se sentiu quando descobriu que podia sentir as flutuações dos pensamentos de outras pessoas e ler aquelas emoções complexas e mutáveis?" Silver Fox ficou em silêncio por um momento e sussurrou: "Honestamente, foi uma experiência terrível. Isso faria você perder a fé nos seres humanos, tanto homens quanto mulheres. Eu nunca soube antes que Jenny, que sempre brincava comigo, secretamente me invejava por ter um pai rico, me chamava de vadia e espalhava boatos de que eu era tendo um caso com muitos meninos. Eu nem sabia que Johnny, que parecia tão educado e refinado, só queria me levar para a cama mais cedo, cheio de imagens sujas e nojentas, e se gabar para os outros de que ele conseguiu." Falando sobre o passado, Silver Fox olhou para sua irmã, que havia saído de casa há muito tempo, e disse sinceramente: "Emma, finalmente entendi o que você fez antes. Antes de se tornar um mutante, você entendia a dor?" A Rainha Branca interrompeu sem cortesia e com uma expressão fria no rosto. Silver Fox é muito melhor que ela. Foi difícil controlar suas habilidades antes. Uma vez que ela os dominasse, isso causaria grandes problemas. A capacidade do oponente de interferir na consciência através do contato e da sugestão psicológica não corre o risco de perder o controle. Este é o fim do episódio de nostalgia de hoje. Depois de respirar fundo algumas vezes e voltar ao normal, a Rainha Branca virou a cabeça e disse: "Convidei você aqui hoje para informá-la para deixar a SHIELD o mais rápido possível. Em no máximo uma semana, o Atlantis lançará um ataque em grande escala, começando com o desembarque na costa do Atlântico. Superman é realmente poderoso, mas ele não pode parar a Atlântida sozinho. Aquelas pessoas de pele azul no fundo do mar, com força científica e tecnológica avançada, montaram um exército terrível. De qualquer forma, você deveria sair da SHIELD. Com uma identidade mutante, você não terá problemas mesmo se Atlântida vencer." A jovem Rainha Branca avisou com uma cara séria. Silver Fox pensou muito sobre isso e balançou a cabeça. A intenção original de persuadir a irmã a abandonar a escuridão e voltar-se para a luz já havia desaparecido. Afinal, ambos os lados têm opiniões diferentes sobre quem estava certo. "Então você está sozinho." Quando a Rainha Branca viu a irmã hesitar e não respondeu, ela saiu com estas palavras. Ela ficou desapontada e com raiva de Kayla. Silver Fox que era uma mutante, mas ela não conseguia ver o caminho a seguir. Se Atlântida e mutantes unissem forças, por que importaria se o super-homem fosse forte? Uma única pessoa não seria capaz de resistir a uma grande maré. 40 minutos depois, sons de saltos altos soaram quando Carter abriu a porta do escritório do diretor. Silver Fox conheceu sua irmã. A agente jogou um envelope grosso sobre a mesa e uma pilha de fotos escorregou. Embora alguns fossem vagos, ainda era possível ver a figura e a aparência de duas pessoas. Bingo! Luke, recostando-se na cadeira, estalou os dedos, olhou para Rogers e disse: "Esta é a surpresa para a qual eu estava me preparando. Escreva um relatório confidencial sobre a reunião de hoje e depois divulgue-o acidentalmente. Lembre-se de adicionar fotos." Carter assentiu. Quando ela soube que Kayla, a Raposa Prateada e a Rainha Branca eram irmãs, ela pediu a alguém para espioná-la. Ela estava preparada para procurar o paradeiro do Euphoria Club, mas não esperava que as coisas mudassem tão rapidamente. A situação atual passou da contradição entre seres humanos e mutantes para a guerra em pequena escala entre o mundo terrestre e a civilização marinha. Será que Sebastian Shaw acreditaria nisso? A Rainha Branca, Emma Frost, é um membro importante do clube, perdendo apenas para ele. Carter perguntou hesitante. Além do mais, algumas fotos não podem provar nada. É o suficiente para plantar uma semente de dúvida. O desejo de poder de Sebastian Shaw é extremamente forte, e pessoas tão ambiciosas são muitas vezes muito paranoicas. Luke bateu na mesa com os dedos e sorriu. Enquanto ele mostrar suspeita, ele naturalmente discordará da Rainha Branca. Através da persuasão de Kayla, pode não ser impossível atrair o outro lado para o nosso acampamento quando chegar a hora. Quanto a saber se funcionária no final, não importa. Contanto que possa perturbar Sebastian Shaw. Carter pensou por um momento, pareceu achar que fazia sentido, assentiu e disse: "Farei isso agora mesmo." Mas qual seria uma maneira mais realista de vazar? Na lista de espiões do FBI, encontra alguns soviéticos que foram expostos, mas não foram presos. Desde Leviathan e Red Room, ambos em contato com Hydra, acredito que também manteriam contato com Sebastian Shaw. Luke respondeu sem pensar muito. "A gestão da SHIELD deve ser deixada para você." Carter sorriu. Parece que o Major-General era bastante proficiente em brincar com esta contra-tática de inteligência. "Steve, tem alguma coisa no meu rosto? Por que você está olhando?" Quando Carter saiu do escritório, Luke encontrou Rogers olhando diretamente para ele. Talvez depois de perder Bucky, o Capitão América tenha fixado seus sentimentos em si mesmo. De repente, várias imagens continuaram surgindo em sua mente, causando um arrepio nas costas de Luke. "Você está jogando sujo", Rogers lamentou. Ele era tão puro quanto uma folha de papel em branco comparado a Luke. Capítulo 150. Depois de uma conversa bastante desagradável com sua irmã Raposa Prateada, a Rainha Branca partiu para Poseidonia, capital da Atlântida. Como membro do Euphoria Club, compatriota do Rei Namor, ela recebeu um submarino que apenas nobres vestidos podiam viajar livremente no fundo do mar, como disse Shaw. A situação está muito tensa. Quando a Atlântida e o mundo terrestre estiverem oficialmente em guerra e se esgotarem, os mutantes poderão colher os benefícios. O ônibus espacial seguiu uma corrente de ondas ao redor do terreno escuro e complexo subaquático e chegou à cidade real de Poseidonia mais de 2 horas depois. A Rainha Branca diminuiu a velocidade e foi inspecionada por guardas de patrulha. Pela janela semicircular da cabine, ela viu um grande número de vida marinha se reunindo para formar uma equipe ordenada e estranha. O rei da Atlântida era nominalmente o governante dos 4 oceanos e o senhor dos 7 mares.
Não é exagero dizer que milhões ou dezenas de milhões de soldados poderiam ser reunidos com um único comando. O mundo terrestre não estava unido, como uma palma aberta, mas a Atlântida era como um punho cerrado, com toda a sua força concentrada em um só lugar. A Rainha Branca lembrou-se das palavras de Sebastian Shaw com alguns pensamentos profundos. Este planeta azul, onde a vida é cultivada, tem muito mais oceanos do que terra. As vastas massas de água, que cobrem cerca de 70% da superfície terrestre, albergam um número incontável de vida marinha. Depois que a Atlântida afundou e caiu, a população caiu em 2/3, e somente após 10.000 anos de desenvolvimento ela voltou ao seu nível normal. O seu exército não era grande e a chamada vantagem numérica dependia mais do aproveitamento da vida marinha. Viver no fundo do mar durante todo o ano permitiu aos atlantes desenvolver a capacidade de respirar debaixo d'água e de ver à noite. Eles têm uma afinidade natural com criaturas marinhas e carregam uma aura de mais 10 de carisma. Aqueles que forem talentosos poderão comunicar-se com eles, cavalgar com eles, tornar-se cavaleiros do mar e juntar-se à guarda do rei de Poseidonia. Não só isso, mas a Rainha Branca também aprendeu que o colapso da Atlântida deixou muitos dos reinos originais dispersos, formando assentamentos tribais, como baleias assassinas, cavalos marinhos e tubarões martelo, para citar alguns. Estas tribos marinhas, após diversas batalhas, reconhecem agora as leis da Atlântida e obedecem às ordens do rei. Pode um homem resistir a um ataque massivo do exército de uma nação? A Rainha Branca balançou a cabeça. Foi porque ela não conseguia ver a possibilidade de um mundo terrestre vencer que ela se aventurou a contatar sua irmã na Shield, esperando que a outra parte deixasse o centro da tempestade. Sebastian Shaw recentemente reuniu outros membros do Elfire Club, crescendo a um ritmo sem precedentes. O outro lado também tentou alimentar os jovens mutantes que se juntaram ao grupo, com uma narrativa racial bastante extremada. Foi quase como se ele apenas tivesse mudado algumas palavras-chave da teoria do Terceiro Reich e depois as cuspisse de volta. Isso deixou a Rainha Branca um pouco preocupada, pois discordava dos atos extremistas de extermínio racial e genocídio. Espero que não chegue a esse ponto. Chegando à rampa na parte oeste de Poseidonia, a Rainha Branca colocou um estranho capacete equipado com aparelho respiratório, abriu a escotilha e desceu. Shaw quer ver você. Um jovem de cabelos tingidos de ruivo assobiava ao passar, vestindo um traje impermeável e um aparelho respiratório necessário aos habitantes da Terra. Pyro, um jovem mutante que pode controlar as chamas. A Rainha Branca olhou para o outro e franziu ligeiramente a testa. A intuição lhe disse que parecia haver algo errado com a atmosfera. Normalmente, ao vê-la, esses recém-chegados teriam uma atitude respeitosa. No Elfire Club, os membros principais receberam nomes de peças de xadrez. Por exemplo, ela é a rainha, e Sebastian Shaw é o rei. Um pirralho como Pyro nem sequer está qualificado para ser um peão. Como ele ousa falar com ela naquele tom frívolo? O que é? A Rainha Branca perguntou retoricamente. Saí para dar uma volta, estou um pouco cansado. Se não for algo importante, conversaremos sobre isso mais tarde. Eu não sei. Shaw pediu para você ir lá o mais rápido possível, não o deixe esperando. O garoto ruivo novato sorriu de brincadeira. A resposta da outra parte deixou a Rainha Branca ainda mais desconfiada. Ela não tem a integridade moral do professor careca e não se importa em ler a mente de outras pessoas e invadir sua consciência. Para onde Emma foi? Todos ficam na Atlântida durante esse período. Não corra, evite expor nossa posição. Pyro, você vai até a rampa para assistir. Quando Emma voltar, diga a ela para vir me ver. HMPH. Ela é muito imprudente às vezes. A Rainha Branca olhou para trás e retirou-se do mundo mental de Pyro. Sua intuição lhe disse que poderia haver um problema ainda mais sério. Mas ao ler os pensamentos de Pyro, nada foi encontrado. Esqueça, basta ver Shaw. A Rainha Branca não se preocupou em pensar muito sobre sua posição superior no Elfire Club, exceto Sebastian Shaw, que contava com um capacete de metal que o protege de ataques mentais e é imune aos poderes dela. A maioria dos outros mutantes não seriam oponentes de sua habilidade psíquica. Pyro disse que você queria me ver? A Rainha Branca entrou em uma câmara magnífica e espaçosa. A confiança de namoro em Sebastian Shaw cresceu e ele o tratou como um mentor. Isso deixou muitos dos líderes seniores da Atlântida infelizes, acreditando que o rei havia traído seus parentes e se jogado nos braços dos mutantes. Capítulo 151. Onde você esteve? Sebastian franziu a testa. Seu tom era um pouco sombrio. A guerra está chegando, então é melhor ficar parado. Se o super-homem descobrir a localização da Atlântida, quem sabe se ele virá para um ataque surpresa. Saí para dar uma volta. É tão deprimente aqui. Usando essa coisa o dia todo, não consigo nem respirar com facilidade. A Rainha Branca bateu com o capacete respiratório na cabeça e respondeu como se nada tivesse acontecido. Desde cedo ela aprendeu a mentir. Preste atenção da próxima vez. Quanto mais perto estivermos do sucesso, mais devemos ser cautelosos. A atitude de Sebastian suavizou e ele continuou. A propósito, ouvi dizer que você tem uma irmã que também é mutante. O Elfire Club acolhe qualquer compatriota. Você pode convidá-la para entrar. Mais tarde, o mundo terrestre não seria muito seguro e logo cairia em uma série de batalhas. Eu vou. Os olhos da Rainha Branca brilharam por um momento. Ela sentiu que Sebastian estava ciente de alguma coisa. No entanto, ela não contou a ninguém sobre a reunião de hoje. Emma, somos todos sua família. A voz de Sebastian era gentil e amigável. Podemos não ter parentesco sanguíneo, mas temos um vínculo mais profundo, a mesma identidade, os mesmos genes. Isso é o que está gravado em nossos corpos e não pode ser apagado. A Rainha Branca pareceu comovida. Seus lindos olhos brilhavam como se ela estivesse chorando.
Sempre fui muito grato a você, Shao. Foi você quem me tirou da minha vida comum e me permitiu desfrutar de um cenário melhor. Sebastian ficou bastante satisfeito com esta resposta. A Rainha Branca era uma mutante que ele valorizava muito. Sem a outra parte, ele perderia os meios para controlar Namor. 10 minutos depois, os dois encerraram a conversa. A Rainha Branca saiu do quarto com uma expressão severa nos olhos. Ler palavras e especular sobre pensamentos é instintivo para quem tem habilidades psíquicas. Ela podia ver que Sebastian Shaw estava jogando a carta emocional. Quanto ao motivo de ele fazer isso, ele provavelmente queria estabilizá-la. Mesmo que ele saiba que tem uma irmã na SHIELD, ele pode não conseguir provar nada. Minha lealdade ao Euphire Club precisa ser questionada? A Rainha Branca ficou profundamente confusa. Ela conhecia Sebastian Shaw muito bem. Outra pessoa era o mesmo tipo de pessoa que seu pai. Egoísta, bom em cálculos e nunca desiste facilmente de peças valiosas de xadrez. Assim como antes, ele prefere sacrificar contra a corrente para salvar Namor. Não é que Sebastian Shaw tivesse algum apego profundo e oculto por Namor. É só porque a festa ainda é útil e não pode ser descartada por enquanto. É uma questão simples de múltipla escolha e tudo é baseado em interesses. Espero que Shaw não me decepcione. A Rainha Branca pensava assim. Mulheres, elas não são confiáveis. Sebastian Shaw andava sozinho no quarto com um sorriso de escárnio na boca. Se eu não tivesse cooperado com Hydra, como eu saberia que havia um traidor no Euphire Club? A SHIELD foi muito eficiente. Os espiões soviéticos rapidamente vazaram a foto da Rainha Branca conhecendo sua irmã Silver Fox e os documentos confidenciais. Então, das mãos do espião foi passado para o agente no Leviatã e na Sala Vermelha e, finalmente, foi encontrado pela Hydra e dado a Sebastian Shaw como presente. Como diz o ditado, ninguém debaixo do sol se esconde da Hydra. Mesmo dentro da SHIELD deve haver alguns espiões enterrados. Afinal de contas, na Operação Paperclip anterior, o lado dos Estados Unidos absorveu muitos cientistas nazistas, incluindo muitos especialistas em tecnologia de foguetes e pesquisadores seniores. A SHIELD também recrutou muitos remanescentes da Hydra para suas fileiras. Deve ter havido muitos espiões infiltrados. Luke sabia disso, mas não verificou completamente e deliberadamente deixou passar. De qualquer forma, eram todos alho poró. Economizaria tempo e esforço colhê-los quando crescerem melhor. Desta vez, graças a eles, Sebastian Shaw conseguiu receber a notícia com mais rapidez. Ainda não posso movê-la, então vou esperar. Sebastian colocou as mãos atrás das costas e olhou para uma Pamundi pendurado na parede. Ele tem uma ambição incrível e a Atlântida foi apenas o primeiro trampolim. Hydra, Caveira Vermelha, o terceiro Reich, todos eles falharam. Sebastian olhou para cima e sorriu, mas eu não vou. Operação Clipe de Papel? Rogers, no escritório do diretor, fechou a pasta grossa que tinha nas mãos. Ou seja, o presidente deportou secretamente um grupo de cientistas alemães, e a SHIELD também absorveu parte do poder da Hydra. Mas isso não permitiria a infiltração do inimigo, representando assim uma ameaça à segurança nacional? O Capitão América mostrou um olhar um tanto confuso. Como agência de inteligência, a principal preocupação da SHIELD deveria ser garantir a sua confidencialidade. Tomar a iniciativa de recrutar Hydra equivalia a criar oportunidades latentes para espiões. Inevitavelmente aumenta certos riscos. Naquela época, o que a SHIELD deveria fazer quando se tornasse a nova Hydra? Os militares iniciaram o plano. Eles gostaram da nova tecnologia dos foguetes V1 e V2 e dos mísseis balísticos do Terceiro Reich e queriam colocar as mãos nela. Luke encolheu os ombros e disse levemente. A coisa mais assustadora do século XX é o talento, e o novo presidente entende isso, e é por isso que aprovou a Operação Paperclip. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria militar do Terceiro Reich era extremamente avançada e vários produtos de alta tecnologia proliferaram, tornando-se uma merecida estreia em termos de força. É normal que a Casa Branca e o Pentágono olhem para eles com avidez. É da sua natureza tirar vantagem da situação e colocar o lucro em primeiro lugar. No início, muitas pessoas se opuseram a este plano porque, de acordo com os regulamentos, as tropas americanas pertencentes ao lado aliado estavam proibidas de lidar diretamente com criminosos de guerra. Luke fez uma pausa e disse com um sorriso no canto da boca. A ironia é que quase todos os cientistas e engenheiros alemães e outro pessoal técnico elegível para recrutamento e extradição estão basicamente associados à elite nazi, e alguns até cumprem os critérios de serem criminosos de guerra. Capítulo 152. Rogers tinha uma expressão chocada de o conhecimento estranho aumentou. Apesar de saber que a imagem do país pode não ser tão glamourosa quanto parece devido ao emaranhado de interesses diversos. No entanto, ainda lhe era difícil aceitar o recrutamento de criminosos de guerra para departamentos governamentais. Essas pessoas deveriam ser julgadas. Rogers sussurrou. Vendo o Capitão América deprimido, Luke continuou a falar sobre a história sombria do governo federal. Essa é apenas a sua opinião pessoal. Mas o presidente e os generais não pensam assim. Para garantir os interesses estratégicos, eles contornaram essas regras e enviaram mais de 700 pessoal de inteligência para coletar vigorosamente trabalhadores relacionados a aviões de combate, mísseis e programas de foguetes. Entre eles estava Arthur L. Rudolph, que administrava um arsenal e era especialista na fabricação de foguetes. No entanto, ele também era um notório criminoso de guerra, cometendo crimes brutais como enforcar trabalhadores escravos, matar e abusar de prisioneiros de guerra. Wernher von Braun, o projetista do míssil V2, também é engenheiro sênior da Diretoria de Projeto e Pesquisa de Equipamentos do Exército. Ele matou milhares de pessoas na Grã-Bretanha e foi um ativista militante do Terceiro Reich. Luke foi muito detalhado e cada palavra era como uma marreta, atingindo Rogers no coração. Steve, não existe justiça absoluta neste mundo. O país que você está defendendo, ou melhor, o próprio espírito que você está defendendo, não é tão bom assim.
Luke, que é obviamente o diretor da SHIELD e um major-general do exército, está ridicularizando descaradamente o país capitalista que é apresentado como um farol de liberdade. Mas, novamente, a Operação Paperclip teve uma grande influência na América durante o seu desenvolvimento. Por exemplo, aquele que foi um criminoso de guerra, Wernher von Braun. Este homem tem um currículo impressionante e ingressou na Universidade Técnica de Berlim em 1930. 4 anos depois, ele recebeu seu doutorado em física pela Universidade Humboldt, onde sua tese foi avaliada no topo da escala. Em apenas 2 anos, o míssil V2 foi projetado. Foi o primeiro míssil balístico colocado em combate real no mundo. Mais tarde, ele veio para os Estados Unidos e desenvolveu o Saturn V, que alcançou com sucesso o incrível feito lunar. Pode-se dizer que ele é outro Howard Stark na fabricação de foguetes e na indústria aeroespacial. E a SHIELD? Somos iguais. Rogers teve dificuldade em aceitar isso e olhou para Luke, recostando-se na cadeira. Quase. Como o Dr. Arnim Zola, ele costumava fabricar armas de energia para a Red Skull, e agora ele trabalha para a SHIELD. Portanto, deixamos o passado de seus crimes anteriores no passado. Luke assentiu sem esconder nada. A SHIELD também se beneficiou da Operação Paperclip. De uma agência de inteligência sem nome, desenvolveu-se rapidamente numa enorme organização acima do Pentágono. Além do status especial do Superman, todos os tipos de atos incríveis de solicitação de fundos e expansão de poderes e responsabilidades. Em parte, também foi graças à generosa ajuda da Hydra. Este antigo rival fez com que a reorganizada Reserva Científica Estratégica completasse rapidamente a construção inicial. Não fique muito obcecado com a retidão, a bondade e a consciência moral, Steve. Você pode buscar essas coisas lindas, mas não pode usá-las como padrão para medir tudo no mundo. Luke começou a preparar seu discurso estimulante e venenoso como sempre, desempenhando o papel de mentor. Falando nisso, reformar o inabalável Capitão América parecia interessante. Nunca pensei no negócio de armas de Howard, em quantas pessoas foram mortas pelas armas que ele fabricou e vendeu. Menos ainda, Arnim Zola já foi um fã leal do Terceiro Reich, já trabalhou para a Hydra e para o Caveira Vermelha. Suas mãos estavam cobertas com o sangue dos soldados aliados. Porque não tem sentido. Só serve para mergulhar na contradição entre a consciência moral e a realidade cruel. Os lábios de Rogers tremeram como se ele quisesse dizer alguma coisa. A educação que recebeu desde a infância e o conceito que formou foi o de ser uma boa pessoa, para aderir aos resultados financeiros e não prejudicar os outros tão facilmente. Mas as palavras de Luke foram como balas que destruíram as robustas defesas do Capitão América e o deixaram abalado. Mas, Rogers ergueu os olhos como se tivesse algumas dúvidas sobre a vida. Não há outro senão. Separe a razão da realidade. Eu sou o super-homem, um herói de guerra e objeto de admiração pública. Luke sorriu e sussurrou. Mas também sou o comandante da SHIELD, um general do exército, um homem no poder e um líder em todos os sentidos da palavra. Temos até que fazer algumas coisas ruins, antiéticas, essas duas identidades juntas não se contradizem. Rogers está muito confuso, como se tivesse sido submetido a um ataque mental de 10.000 pontos. Ele olhou para o escudo de Vibranium em sua mão e as estrelas e listras impressas em seu peito. Por um tempo ele ficou sem palavras. Talvez eu não esteja apto para ser capitão. Depois de um tempo, Rogers riu de si mesmo. Estou feliz que você esteja aqui, Luke. Dessa forma, só preciso ser um soldado e avançar de cabeça baixa. Luke, que havia dado ao Capitão América várias coisas para pensar profundamente, levantou-se e deu um tapinha no ombro de seu oponente, dizendo: Vamos jantar na minha casa esta noite. A comida de Malena é muito boa. Poucos minutos depois, a conversa terminou. Observando Rogers sair, ele foi até a adega e serviu uma taça de Lafite 82. Bem, a safra de 1882. Dr. Zola, você já ouviu tudo. Luke sacudiu sua taça de vinho tinto e disse em direção ao cubículo do escritório. Eu sei exatamente o que Hydra está planejando fazer. Você está contando com a Operação Paperclip para se infiltrar na SHIELD e está planejando voltar e começar de novo. Os lugares mais perigosos costumam ser os mais seguros. Após o colapso da Caveira Vermelha, o poder da Hydra foi dividido em 3. A SHIELD recrutou uma parte foi levada pelo Barão Traz e uma parte se escondeu e se infiltrou secretamente no governo federal. O rechonchudo Dr. Zola empurrou a porta e saiu com passos pequenos. Ele ficou muito cedo no cubículo do escritório e ouviu as contramedidas contra o Euphoria Club e todo tipo de informação sobre a Operação Paperclip. Major General Senhor, eu virei as costas para isso. Hydra está condenada a não ter futuro. SHIELD é o futuro. Dr. Zola disse sinceramente. Luke entregou uma taça de vinho tinto e balançou a cabeça. Você está errado, Dr. Zola. Estou muito otimista em relação à Hydra. Melhor que a SHIELD, o Dr. Zola estremeceu e pegou o copo. Ele não sabia o que o Major General estava tentando dizer. Será que ele queria acertar a conta antiga por ser membro da Hydra? Dr. Zola, quero me juntar a você. O sorriso de Luke ficou mais forte. Ele disse sinceramente. Você acha que eu poderia ser um membro qualificado da Hydra? Capítulo 153. Junte-se à Hydra? O Dr. Zola ficou imóvel. Ele não sabia como responder. Se fosse outra pessoa, ele provavelmente ainda estaria buscando provas sem entusiasmo e preparado para observar secretamente por um período para testar questões como lealdade e capacidade pessoal. Encontrar boas perspectivas para a organização foi uma coisa boa. Mas estas palavras saíram da boca de Luke. Era como se o próprio presidente usasse uma braçadeira vermelha e se voluntariasse para aderir. Parece extraordinariamente ridículo e carece da menor credibilidade. Nem todos são como Trump, dispostos a suportar a humilhação, entrando secretamente na Casa Branca para derrubar o Império dos Estados Unidos, assumindo isso como sua missão. Afinal, essas pessoas com ideais elevados são minoria.
Hahaha, o Dr. Zola deu uma risada falsa e disse, o Major-General é muito engraçado. O diretor da SHIELD disse que se juntaria à Hydra. Pareceria um rei liderando a rebelião contra si mesmo. O Superman aliado que pessoalmente esmagou Red Skull e derrotou Hydra. O lendário herói que voou para Berlim para encerrar a Segunda Guerra Mundial. E o Major-General do Exército está liderando a SHIELD contra a Atlântida. O Dr. Zola contou a longa lista de títulos deslumbrantes, bem como as lendas familiares, e depois olhou para Luke, que tomou um gole de seu Lafite 82. Seu rosto exibia um sorriso estranho sem perder a educação. Se você considerar as observações acima como uma piada, este Major-General tem um senso de humor semelhante ao dos esquimós que vivem no Ártico. Não sou mais membro da Hydra. O Dr. Zola levantou-se e disse, já trabalhei para a Red Skull antes, mas fui forçado a fazê-lo por necessidade. No fundo, sou um pacifista devoto e comprometido. Eu odeio guerra e odeio matar. Desde que as potências aliadas, sob a liderança do Major-General, enviaram o eixo do mal para o inferno, finalmente encontrei minha verdadeira vocação e não preciso viver em culpa. Entrar para a SHIELD redimiu minha alma. Digo a mim mesmo todos os dias para me livrar dos meus pecados passados e me tornar uma nova pessoa. Além do mais, todos na SHIELD são talentosos. O Sr. Howard Stark é uma boa pessoa para conversar. Comparado com a vida atual, o tempo em Hydra foi simplesmente um inferno. Foi tão torturante. Luke não pôde deixar de largar sua taça de vinho depois de ouvir esse comentário sincero. Foi digno da velha Hydra que vive há quase um século. A sua capacidade de ser bajulador poderia competir com a dos políticos da Casa Branca. Dr. Zola, não fique nervoso. Quando eu disse que queria me juntar à Hydra, falei sério do fundo do meu coração. Luke mostrou seu sorriso afetuoso característico e ativou seu modo de enganar as pessoas. Você ouviu todas aquelas coisas que eu disse a Steve agora há pouco. Não estou do lado da Casa Branca e do Pentágono. Tal como a Hydra não está totalmente empenhada em ajudar o Terceiro Reich a governar o mundo. A SHIELD tem buscado maneiras de se livrar das restrições do país. A guerra com a Atlântida é uma delas. Você é um traidor? Dr. Zola segurou a taça de vinho com as duas mãos. Seus olhos pareciam horrorizados. Diretor da SHIELD está iniciando um golpe. Ninguém acreditaria se a notícia se espalhasse. Dr. Zola franziu a testa. Este Major-General não está realmente pensando em se juntar à Hydra, está? A filosofia do Caveira Vermelha é muito tradicional puramente por uma questão de poder e ambição. Mas ele tem um ditado que apreciou, não há bandeira no futuro. Luke deu um tapinha no ombro do Dr. Zola e sussurrou. Os interesses do país estão firmemente ligados aos políticos na Casa Branca e aos grupos capitalistas nos bastidores. Não tenho que trabalhar para essas pessoas, nem quero ser uma ferramenta ou uma arma. É por isso que vou me juntar à Hydra. Valorizo mais o futuro da humanidade do que usar a bandeira dos Estados Unidos. Por muito tempo você usou a Operação Paperclip para se infiltrar secretamente na SHIELD. Não foi por isso que mudou de rosto e ressurgiu com uma nova imagem? Então, pense bem, o que poderia ser mais eficaz do que transformar a SHIELD em Hydra? Dr. Zola piscou e tentou ficar sóbrio. No entanto, diante da persuasão de Luke, ele sentiu que era justificável e impecável. Com isso, o eloquente Major-General não ficou surpreso, porque ele resgatou o cartão de habilidade de Ra's al Ghul, Veavin Logic. Use linguagem grosseira, raciocínio rudimentar e imponha lógica a uma pessoa normal para fazê-la concordar com você. A taxa de sucesso depende do alvo. A Liga dos Assassinos, liderada por Ra's al Ghul, é uma organização vilã que vê os humanos como músculos podres e veias necróticas que precisam ser limpas periodicamente. Qualquer pessoa com um pouco de inteligência e alguma capacidade de pensar criticamente não consideraria tal comportamento razoável. Exceto Batman, Ra's al Ghul fez lavagem cerebral em muitas pessoas com sucesso. Por exemplo, Ben, filha Talia, neto Damian e assim por diante. Cada aparição de Ra's al Ghul estava repleta de palavras como incêndios florestais queimam plantas e animais, eles crescerão melhor no próximo ano. Esta declaração ridícula forçaria sua lógica a outras pessoas. Eu sei que dentro da Hydra existe uma lenda distante sobre os deuses inumanos. Mas, você realmente quer receber de volta um monstro de milhares de anos atrás e adorá-lo como um deus? Em vez de acreditar no chamado alienígena, me adore. Superman. Um ser poderoso que pode voar para o céu, achatar montanhas e esmagar aço com as mãos e os pés não se encaixaria na definição de Deus do que um alienígena que ninguém sabe como ele é. Além disso, não me importo nem um pouco se você se ajoelhar aos meus pés e me adorar. O Dr. Zola continuou em silêncio, mas sua mente estava em estado de choque. Ele tinha ouvido Red Skull mencionar sobre o deus inumano inadvertidamente. Em teoria, esta é uma informação altamente confidencial dentro da Hydra. Existe uma toupeira na organização? Quase imediatamente a ideia surgiu na cabeça do Dr. Zola. Imediatamente depois, o ex-cientista-chefe da Hydra de alguma forma sentiu que as palavras de Luke pareciam fazer sentido. A julgar pela habilidade do Superman, não é exagero dizer que ele é um deus na Terra. Se fosse no período Maia quando os inumanos apareceram, ele poderia ter sido considerado um deus. Major-General, senhor, Dr. Zola ainda queria continuar mostrando sua contribuição e se livrar da suspeita de ser membro da Hydra. Luke acenou com a mão e interrompeu. Doutor, se você não é a Hydra, então espero que seja. Se você é um membro da Hydra, melhor ainda. Você pode ser minha introdução à organização. Red Skull não quer necessariamente trazer de volta o deus inumano. Ele se preocupa mais com o Tesseract. Quanto aos outros líderes, todos eles têm seus planos. Após milhares de anos de desenvolvimento secreto, Hydra há muito perdeu sua aparência original. Embora seu nome não tenha mudado, seu núcleo é diferente. Incluindo você, Dr. Zola. Qual é o seu propósito ao entrar em Hydra? Não pode ser adorar um deus do qual você nunca ouviu falar. Nesse ponto, o baixinho e rechonchudo Dr. Zola suspirou e parou de fingir. Ele ergueu os óculos que haviam escorregado e sorriu amargamente, a bela promessa da imortalidade.
Red Skull disse que o deus inumano poderia dar a todos a vida eterna. Sou um cientista que sabe que a decadência física é a lei da natureza e impossível de parar, mas anseio pela imortalidade espiritual. Capítulo 154. Vida eterna? Livrar-se da carne frágil e ganhar a imortalidade. Luke fez uma pausa, seus olhos brilhando. Não é de admirar que o Dr. Zola mais tarde tenha escolhido carregar sua consciência para o armazenamento do computador e se tornado um ser fantasmagórico em uma forma de vida digitalizada. Então, havia uma agenda. Pense no banco de dados de 60 mil metros de comprimento no porão que é o corpo do Dr. Zola quase um século depois. Honestamente, como cientista, você não deveria acreditar em tais promessas falsas. Vida eterna, uma fantasia tão tola. O Major-General riu com desdém e não acreditou. Qualquer religião oferece uma falsa camada de esperança que só parece bonita. Por exemplo, a alma entra no reino dos céus e recebe a iluminação da luz sagrada. Ou um rio cheio de leite e mel, 72 lindas donzelas virgens. Hidra não é exceção. Imortalidade? Quem já viveu para sempre? Luke sorriu e perguntou de volta. Se ele tivesse que dizer a possível existência de imortais na Terra, provavelmente seria ele mesmo. Luke se lembrava claramente da história independente do Superman, na qual a outra pessoa viveu até o universo morrer e então recomeçar um novo ciclo. Houve muitos exemplos semelhantes. Por exemplo, em DC 1 Million, o Superman permaneceu no Sol por 1500 anos e se tornou Superman dourado. E em Of Tomorrow, Superman visitou a Terra 5 bilhões de anos depois para testemunhar a chegada do fim. Tempo e vida para um kryptoniano que continua a crescer e a avançar constantemente, talvez uma série de números, não é grande coisa. Se ele pudesse visualizar, Luke pensou que sua cabeça estaria latejando com mais um a cada segundo. Naquela época eu estava cego, entusiasmado com o grande plano do Terceiro Reich para conquistar a Europa e acreditava firmemente na Hydra. Dr. Zola tomou um gole de vinho tinto para esconder seu constrangimento. Qualquer mortal já teve a bela fantasia da imortalidade. Comparada ao poder e ao dinheiro, uma vida longa e infinita vale a loucura. Acredite em mim, o lendário deus inumano não lhe dará o que você deseja em troca. Luke encolheu os ombros e cutucou o lindo sonho do Dr. Zola. Os inumanos são apenas produtos experimentais dos Kree e ainda estão longe de serem verdadeiros deuses. Quanto à imortalidade, uma mentira completa. Isso é algo que nem mesmo seu criador conseguiu alcançar. Como um dos 3 grandes impérios, o povo Kree imitou os deuses e usou fragmentos de genes de seres humanos primitivos para realizar experimentos de bioengenharia, criando um grupo de lutadores poderosos. É daí que vieram os inumanos. O chamado deus inumano é o primeiro experimento bem-sucedido. Tantas pessoas inteligentes em Hydra, por que eles acreditariam em uma mentira tão pobre? Luke não pôde deixar de se perguntar. Em teoria, os planejadores deveriam permanecer céticos em relação a tudo. Temos um plano. O Dr. Zola hesitou. Se continuasse, revelaria os segredos da organização. Projeto Distant Star, certo? Luke respondeu casualmente. Foi como se ele tivesse lançado uma bomba. O Dr. Zola engasgou e tentou esconder o choque. Você ao menos sabe disso? A Hydra foi infiltrada pela SHIELD? Há uma toupeira no topo. Quem poderia ser? Barão Strucker? Madame Víbora? Whitehall? Quem é responsável por receber de volta o deus inumano? Uma série de nomes passou por sua mente, mas ele não tinha certeza. Seja qual for, seria um grande golpe para a Hydra. Eles sempre foram conhecidos por sua capacidade de espionar disfarçados e se infiltrar nos recursos de inteligência do inimigo. Mas agora alguém colocou discretamente um espião ao seu lado. Com isso em mente, o Dr. Zola estava suando como um porco. Luke olhou para baixo. O olhar maluco de ginástica cerebral da outra parte realmente o fez querer rir. Eu estava errado? Ele continuou perguntando. Não. Dr. Zola balançou a cabeça com força e continuou. O deus inumano, ele foi exilado em um planeta distante. Embora não possamos ter certeza da localização exata, para recebê-lo de volta à Terra, conseguimos enviar itens através de um portal em intervalos regulares. Às vezes é uma pessoa viva, às vezes é algum animal. O que é certo é que Deus ainda está vivo. Milhares de anos se passaram desde o período Maia e ele ainda está vivo. Portanto, muitas pessoas acreditam firmemente que o deus inumano poderia viver para sempre e conceder a habilidade aos seus seguidores mais fiéis. Luke ouviu e franziu os lábios, pensando, eu também poderia viver até o Sol morrer ou o Big Bang. Ele recomendaria que todos os membros da Hydra mudassem sua fé e criassem uma seita para adorar o Superman. Bem, vamos voltar ao tópico original. As batidas rítmicas dos dedos do Major-General na mesa criaram uma espécie de pressão psicológica sobre o Dr. Zola. Acredite em mim, doutor. Posso criar a Hydra perfeita e levá-lo a um futuro melhor. Eu posso ajudá-lo a alcançar todas as grandes coisas que o Caveira Vermelha não conseguiu e não poderia fazer. Um grande império Hydra, uma comunidade fortemente unida de vidas humanas, um centro de poder que governa o mundo. Luke era como o diabo que enganou os mortais para que negociassem suas almas. O rosto do Dr. Zola ficou vermelho. Ele estava bastante emocionado. Veavin Logic o atacou completamente e sua mentalidade e lógica assumiram a intenção de Luke. Qual é o custo? Dr. Zola conteve seu desejo interior. Há um ditado comum no Oriente. Para eliminar as disputas externas, devemos eliminar os problemas internos. Luke estreitou os olhos e sorriu gentilmente. Antes de governar o mundo, deveríamos concentrar o poder de Hydra em um só lugar. Vou conversar com os líderes da Hydra, como o Barão Strucker e Madame Viper, para discutir cooperação. Hydra não precisa ter tantos líderes, certo? Uma bacia de água fria extinguiu instantaneamente a paixão do Dr. Zola. Ele olhou para Luke e disse com a voz trêmula, Major-General Senhor, você será o único líder da Hydra? O que há de errado nisso? É como um negócio. Trouxe a SHIELD para a Hydra e deveria ser eleito o maior acionista e CEO. Luke pareceu confuso e perguntou, você tem um candidato melhor do que eu?
A SHIELD está acima da agência de inteligência do Pentágono. Este presente não tem peso suficiente? O Dr. Zola ficou sem palavras e sua lógica estava em outra confusão. Hydra tem mais de um líder, como Red Skull, como o Barão Strucker escondido. Madame Viper atua no Japão. Whitehall no Sudeste Asiático. E assim por diante, são 9 pessoas ao todo. Mesmo Red Skull, que tinha o terceiro Reich à sua disposição, não era o único líder da Hydra. Na melhor das hipóteses, ele era um porta-voz na mesa. Como recém-chegado, as exigências de Luke eram um pouco exageradas e completamente fora do âmbito da negociação aceitável. Se o outro lado conseguir a SHIELD como local de incubação da Hydra, tornar-se uma das figuras centrais não será problema. Quanto ao único líder, obviamente impossível. Se, como disse o Major-General, Hydra permanecesse a mesma, o Dr. Zola sorriu amargamente. Temo que a SHIELD simplesmente engula isso. Luke pensou seriamente por alguns segundos e continuou com sua lógica forçada. Nenhuma organização pode permanecer a mesma. Somente abraçando a mudança com ousadia poderemos renascer. Quanto à questão de quem lidera entre Hydra e SHIELD, não acho que seja necessário fazer uma distinção tão clara. Por que não chamamos de escudo Aegis? Não me importo de ser o primeiro diretor. Capítulo 155. A proposta pessoal de Luke de desenvolver a família SHIELD e Hydra para construir uma comunidade de destino humano foi arquivada por enquanto. O Dr. Zola não tomou uma decisão tão importante. Os líderes que se escondem no escuro devem acenar e concordar. Ele era originalmente uma facção pertencente à Caveira Vermelha, e os remanescentes já haviam sido divididos entre a SHIELD e a Hydra, então basicamente não sobrou nada. Como o Dr. Zola disse antes, saí da organização, virei as costas para o escuro e agora só quero ser uma boa pessoa. Até certo ponto, também era verdade. Afinal, o líder fugiu para o espaço sideral e o terceiro Reich quase morreu. Não havia muitos lacaios que fossem obedientes a ele. A vida já era miserável até este ponto. O que mais há para fazer em Hydra? Seguir a SHIELD honestamente e abraçar a coxa do Superman era o melhor caminho. General Cavill, não tenho nenhuma opinião sobre a formação do Aegis. Aegis SHIELD. Zola, que entendeu os pensamentos de Luke, virou a cabeça e acenou com a cabeça decididamente. Eu também acredito que você é definitivamente um líder melhor do que Caveira Vermelha. Se a SHIELD precisar, posso fornecer imediatamente a localização do Barão Strucker, que também é um dos líderes da Hydra. Outros líderes como Madame Viper estão longe no Japão. O paradeiro de Whitehall está sempre escondido. Além disso, o Barão Strucker me contatou há pouco tempo. Essa pessoa tem contatos secretos com Atlantis e o Elfire Club. Provavelmente, ele também é uma das forças por trás desta guerra. Zola é digno de ser um antigo membro da Hydra que trairia seus companheiros de equipe sem hesitação. De qualquer forma, eles não eram da mesma facção e não tinham amizade entre si. Vou reservar um tempo para ir a Moscou no futuro. Se eu encontrar o Barão Strucker, falarei com ele adequadamente e discutirei o plano de fusão da Aegis SHIELD. Luke sorriu gentilmente. Ele não achava que a outra parte recusaria seu pedido. O Barão é um homem sábio. Acredito que ele está disposto a dar a sua devida contribuição para a construção de um futuro melhor para a humanidade. Dr. Zola rapidamente entrou na conversa. Não foi sem razão que esse cientista rechonchudo conseguiu ficar ao lado do Caveira Vermelha por tanto tempo e sentar-se no topo. Pelo menos, sua habilidade de observar e ler a situação não era pior do que a do antigo lambibotas número 1 de Luke, Alessandro Cossa. Dr. Zola, conversa de hoje. Luke se levantou e pegou a taça de vinho tinto que estava sobre a mesa. O Major-General Cavill me pediu para vir aqui, apenas para discutir o projeto de transformação do sangue de Voden. Dr. Zola estava sorrindo e parecia que estava a caminho. Bem, então, felicidades. Luke assentiu com satisfação. A SHIELD deu o primeiro passo no grande plano para formar o Aegis SHIELD Bureau ao adquirir com sucesso uma participação na Hydra. Com o Dr. Zola como referência, ele acredita que a semente que originalmente pertencia ao Caveira Vermelha crescerá em breve. Sim, felicidades. Dr. Zola ergueu o copo e disse isso. Ele inconscientemente queria gritar, salve Hydra. Considerando que ele estava dando as costas ao escuro e se caindo, ele engoliu a força. Salve Hydra. Estaremos do mesmo lado no futuro. Luke parecia ter visto através do coração do Dr. Zola e disse diretamente esta famosa frase. Este último fez uma pausa e gritou rapidamente, salve Hydra. No escritório da SHIELD, os dois brindaram. O vinho escarlate espirra um pouco. Missões paralelas. Chegada de uma nova era. O renascimento de Hydra. Requisitos. Seja o único líder. Recompensa. Desbloquear a nave espacial kryptoniana. Olhando para a lista de missões atualizada, Luke sorriu. Uma semana depois. Existem muitas cidades ao longo da costa atlântica. Por exemplo, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York foram atacadas pela frota Atlantis. Isto é um sinal de guerra. As pessoas aquáticas de pele azul reunidas, montando grandes criaturas marinhas ou pilotando navios voadores em forma de ônibus, começaram a se dirigir em direção à Terra. Major-General Cavill, qual é o seu plano? No salão oval da Casa Branca, o presidente não suportava a opinião pública externa e a pressão para ir à guerra, então teve que pedir ajuda a Luke. Além do Major-General Cavill, que realizou inúmeros milagres, ele não sabia em quem mais confiar. Durante este tempo, o Departamento da Marinha tentou entrar em contato com as forças da Atlântida e vários conflitos menores eclodiram entre os dois lados. Cada vez terminou em derrota. Acontece que era quase impossível para uma frota de porta-aviões derrotar o Atlantis no Oceano Atlântico. Mesmo que os bombardeiros tenham sido mobilizados para suprimir a força explosiva, não foi muito eficaz. Os Atlantes conseguiram mergulhar rapidamente quando perceberam que algo estava errado. Seus canhões de água de alta pressão eram incrivelmente poderosos, e as fortalezas que construíram tinham barreiras defensivas de água, que nem mesmo os torpedos conseguiam quebrar, a menos que a Casa Branca decida lançar outra bomba atômica.
Caso contrário, a situação da próxima guerra não parecia optimista. Senhor presidente, não devemos ficar consternados. Luke foi o primeiro a falar e tranquilizar. O presidente, que estava no cargo há menos de um ano, parecia muito mais abatido depois de apenas alguns dias. A Guarda Nacional tem evacuado e removido residentes de cidades próximas da costa atlântica para reduzir o número de vítimas. Isso causou muito descontentamento. A pressão da opinião pública do mundo exterior era como água fervente. Os americanos, que tinham acabado de viver uma guerra, não tinham ideia de que iriam para outra batalha, por isso reclamaram naturalmente. Os membros do Congresso estavam em alvoroço, e a facção pró-guerra e a facção pró-paz reuniam-se todos os dias para perguntar se as famílias do outro lado estavam bem, por uma questão de cortesia e observação cínica. Quanto ao Pentágono, algumas pessoas sugeriram o lançamento de algumas bombas atômicas para limpar o local. Isto mostra que a guerra iminente criou muita pressão sobre a Águia Careca, que gostava de usar o seu domínio militar para coagir outros países no futuro. Major-General Cavill, não consigo ficar calmo. Como disse o almirante Nimitz, se ele soubesse onde aqueles caras de pele azul estão escondidos, lançaria um monte de bombas atômicas sobre eles agora mesmo. O presidente sorriu amargamente, indicando que não conseguia se acalmar. Ele sentiu que não dormia há dias. Quando ele fechou os olhos, os atlantes entraram no cavalo branco e o penduraram em um poste nas ruas, o que parece ser uma tradição francesa. Com todo respeito, temo que as bombas atômicas não resolvam o problema. Luke perfurou a última ilusão do presidente e disse em voz profunda: a cidade real da Atlântida, Poseidonia, está provavelmente dezenas de milhares de metros abaixo da trincheira, e a onda de choque formada pela explosão não os machucaria. Que ótima notícia! Ele tirou os óculos e apertou o nariz em silêncio. Se nem mesmo a bomba atômica funcionasse, qual seria a probabilidade de a América vencer? A SHIELD não tem estado ociosa ultimamente. Temos centenas de agentes ativos em Boston e Filadélfia, coletando informações sobre Atlântida. Vendo que o presidente estava prestes a explodir, Luke disse prontamente: a tática do povo da Marinha deveria ser preparar-se para construir fortes ao longo da costa para formar uma frente defensiva sólida e bases de ataque. O povo do Atlântico não consegue se adaptar à vida em terra. Eles poderiam respirar debaixo d'água, mas não podem permanecer em cidades humanas por muito tempo. De vez em quando suas tropas retornarão às fortalezas costeiras para reabastecer suas armas e se hidratar. Capítulo 156. Isso não significa que os atlantes não podem ir para o interior? Recentemente o presidente, que estava tão ansioso que a linha do cabelo começou a subir, arregalou os olhos. Ele se perguntou se seria mais seguro transferir a Casa Branca para Chicago ou San Antônio. Não há vergonha em uma realocação estratégica para preservar as forças. Antes da guerra começar, você está pronto para mover a capital e fugir. Este movimento parece um pouco familiar. Luke, que observou especialmente a expressão facial do presidente, ficou sem palavras por um tempo. Todos os políticos sob o sol eram iguais. Os atlantes devem ter uma solução para este problema. Eles poderiam tomar o litoral como ponto de partida, construir constantemente fortes fortalezas como estação de trânsito e avançar continuamente na linha de frente. Mais uma vez, Luke estoura impiedosamente a bolha do presidente. Em vez de esperar estar fora do alcance da Atlântida e de difícil acesso para o interior, era melhor pensar seriamente em como organizar as forças e realizar a defesa. Eu esqueci por um momento. Na verdade, eles poderiam adotar tais táticas. O presidente, cujo sonho foi destruído e viveu os altos e baixos da vida em poucos momentos, ficou um pouco irritado. O que é ainda mais irritante é que ele não consegue ficar bravo com Luke. Porque, do jeito que as coisas estão, a única chance de salvar o país e vencer a guerra está com este major-general. Superman é a última esperança da humanidade. Essas fortes fortalezas construídas ao longo da costa com barreiras defensivas de água são certamente capazes de abastecer os atlantes, mas também são alvos óbvios. Luke analisou calmamente a situação e continuou: é perfeitamente possível enviar bombardeiros para fornecer cobertura de fogo enquanto usa formações de porta-aviões para perturbações de pequena escala. Antes, a SHIELD apreendeu vários submarinos das mãos da Hydra. Após uma transformação completa, com o reator nuclear projetado por Howard Stark, eles poderiam ser lançados e colocados em serviço rapidamente. A porcentagem de vitórias contra o ataque do Atlantis não é tão baixa quanto você imagina. Ao ouvir Luke dizer isso, o coração do presidente se acalmou. O jovem major-general sentado à sua frente tinha um leve brilho nos olhos. Luke tem muitas cartas na mão. Além do poder de luta do Superman, o tridente dourado tirado de Namor poderia mudar o clima e criar um tsunami. Lidar com o exército de Atlântida foi bastante simples. Ele só precisava criar um enorme tsunami e destruir todas aquelas fortalezas na costa atlântica. Isso pertence ao tipo de tática de perder ou perder. Mate 1000 inimigos enquanto perde 800 dos seus. Não há necessidade de utilizá-lo até o momento da crise. Ele não contou isso à Casa Branca e ao Pentágono para manter a tensão desta guerra fermentando e criar uma situação favorável para a SHIELD. Quanto a uma série de problemas como o presidente não dormir bem, ansiedade, queda de cabelo e calvície estão além da consideração de Luke. Acho que podemos deixar o grupo de porta-aviões do Departamento da Marinha chamar a atenção dos Atlantes lateralmente, enquanto a força-tarefa da SHIELD e o grupo de invasão atacam pela superfície. Luke disse metodicamente que essa postura calma, confiante e firme pareceu injetar um tiro no braço do presidente, e sua ansiedade lentamente se acalmou. Em contraste, os muitos legisladores no Capitólio, que estão constantemente discutindo e discordando uns dos outros, pareciam um pouco ridículos. O resultado para o Pentágono foi ainda mais decepcionante.
Muitos dias se passaram desde que a Atlântida apareceu. Nem o Departamento da Marinha nem o Departamento do Exército conseguiram desenvolver um plano realista, excluindo a ideia estúpida de abandonar a costa e recuar para as cidades do interior. Com isso em mente, os olhos do presidente ficaram ainda mais ansiosos ao olhar para Luke. Era como se o homem que estava se afogando finalmente tivesse conseguido uma tábua de salvação. O Major-General Cavill é o pilar do país. Um verdadeiro salvador. Ele pensou assim. Major-General, fique à vontade para pedir o que precisar. O presidente ficou feliz por um momento e se empolgou. Se ele estivesse pensando direito, teria se lembrado de como o jovem general sentado à sua frente havia deixado o comitê orçamentário em frenesi e o Pentágono em parafuso. Quer benefícios, oferece condições, solicita fundos, nessas coisas. Pode-se dizer que Luke é altamente proficiente. É uma honra dar uma contribuição modesta para esta guerra. O jovem general, com um sorriso gentil, não tinha intenção de receber crédito por nada. Tal atitude trouxe lágrimas aos olhos do presidente. Ele ficou tão emocionado que não conseguia falar. Mas o presidente, cujo cabelo estava ficando ralo, não se comoveu por muito tempo quando Luke mudou de tom e disse: já que você disse isso, terei que aceitar essa gentileza e fazer um pequeno pedido. Uma sensação de mau pressentimento surgiu na mente do presidente. No momento seguinte, Luke pegou uma pasta grossa com provavelmente centenas de páginas. A garganta do presidente rolou 2 vezes. Ele orou silenciosamente para que Luke não pedisse dinheiro novamente. A comissão orçamental foi esvaziada. Ele tremeu e abriu, e a primeira coisa que chamou sua atenção foi o planejamento e regulamentos específicos do Conselho de Segurança Mundial. 3 dias depois, Porto Boston. Os navios cargueiros que costumam ancorar aqui desapareceram todos. Em seu lugar, uma grande fortaleza de formato triangular ergueu-se do mar. Parado na costa, você pode ver um grupo de guardas atlantes altos e fortes. Eles usam um capacete semelhante a um aquário na cabeça para respirar adequadamente. Todos estão vestindo um uniforme de armadura elétrica semelhante a um exoesqueleto, transmitindo uma sensação de força ao caminhar. Nos últimos dias, a Marinha fez várias tentativas de expulsá-los, mas todas falharam. Houve uma lacuna no poder de fogo entre os dois lados, juntamente com o fato de que a Atlântida está muito familiarizada com o mar e pode tirar o máximo proveito dele. As diversas táticas do Departamento da Marinha não foram tão eficazes quanto poderiam ter sido. De modo geral, Atlântida e o país de mesmo nome do estúdio ao lado eram semelhantes em ciência e tecnologia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, estava bem à frente de seu tempo no mundo atual. A menos que a Águia Careca conseguisse reunir os aliados para travar outra guerra contra a Atlântida e defender os cidadãos do mundo terrestre. Caso contrário, a melhor coisa a fazer é abandonar as cidades costeiras e encolher a frente defensiva para dentro. Portanto, não é absurdo dizer que há muitos rendicionistas, negociadores e pacificadores na Casa Branca e no Pentágono. Na verdade, existe uma grande lacuna entre o mundo terrestre e a civilização marinha. Diga ao Nimitz do Departamento da Marinha para trazer a frota de porta-aviões. Os Atlantes estão se preparando para pousar. Luke caiu no chão, desviou os olhos e falou com o oficial de ligação. Através de sua supervisão e superaudição, ele pode aprender facilmente o que está sendo discutido na fortaleza. O próximo passo é o grupo de invasão. Luke olhou para Rogers totalmente armado e disse calmamente: você vai liderar as forças mecanizadas do Departamento do Exército, junto com a Guarda Nacional como apoio para impedir o desembarque dos Atlantes. A maioria dos cidadãos de Boston foi evacuada e realocada antes do tempo. Apenas as tropas dos Estados Unidos ficaram à espera para lutar nesta cidade, e os Atlantes estavam prestes a desembarcar. Vou me certificar de que está feito. O Capitão América apertou o escudo de vibranium em sua mão e acenou com a cabeça vigorosamente. Esta foi sua primeira vez em uma função de comando e ele estava um pouco nervoso por dentro. Steve, tudo o que você precisa fazer é ganhar tempo para Howard ter sucesso na etapa final. Lucas aconselhou. Ele não duvidava da força do Capitão América. O soldado da classe de navio de guerra que passou por 24 transformações do sangue de Voden foi capaz de lutar contra o exército da Atlântida sem problemas. Excluindo os mutantes do Elfire Club e o próprio Namor, essas pessoas submarinas de pele azul dificilmente poderiam ir contra ele. Capítulo 157. O sedã preto entrou lentamente no centro de Greenwich Village e parou em frente a um prédio de 3 andares. Aqui estamos. O jovem motorista, vestido com uniforme militar simples, abriu respeitosamente a porta do carro. Luke, que estava recostado no banco de trás, acenou com a cabeça e saiu do carro. Seus olhos pousaram na placa da porta, então, ele inclinou a cabeça para olhar a janela redonda no topo. É isso. Luke sorriu com os cantos da boca enquanto se certificava de não encontrar o lugar errado. A casa à sua frente é o Santuário de Nova York. Este é um dos 3 pontos de tempo e espaço que foram criados em todo o mundo. Muitos mestres do continente norte-americano desconhecem a existência do Sanctum. Você vai parar de me evitar desta vez? Os olhos de Luke brilharam enquanto ele pensava consigo mesmo. Um mês após sua chegada a este mundo, ele tentou encontrar o Santuário de Nova York. Naquela época, o plugin ainda não estava ativado e quando soube que estava em um set da Marvel, ficou cheio de insegurança. Como um viajante, em certo sentido, um passageiro clandestino no espaço-tempo, Luke correu o risco de se aproximar de um santuário secreto no Greenwich Village, em Nova York. Pensando que ele poderia ser talentoso, o Feiticeiro Supremo poderia acolhê-lo e aceitá-lo como discípulo. A partir daí começa a trajetória de vida para se tornar um mestre lendário. Infelizmente, Luke foi a Blaker Street em Greenwich Village por mais de um mês sem encontrar a casa com o número 177A. Obviamente o Feiticeiro Supremo não gostou dele. Esse fato cruel também deprimiu Luke por um bom tempo. O New York Sanctum é um edifício mágico e sua localização não mudaria. Mas se ele conseguiria encontrá-lo ou não, dependia do destino.
Por exemplo, o futuro do Doutor Estranho. Depois de apenas uma rápida viagem a Katmandu, ele foi levado ao auge de sua vida por Mordo, um discípulo do Feiticeiro Supremo, que o levou ao Karma-Taj. Luke insistiu em ir a Bleecker Street todos os dias para assinar como um relógio, mas não conseguiu nada. Seu comportamento anormal deixou Rogers e Book desconfiados. Seus melhores amigos pensaram que ele havia acabado com sua vida como um cachorro solteiro pelas costas e caiu no abraço caloroso e encantador de uma jovem. O ancião está esperando lá dentro. No momento em que Luke saiu do carro, as portas fechadas do santuário de Nova York se abriram de repente. O espaço parecia um espelho dobrado e entrelaçado, apresentando uma cena misteriosa e complexa de maravilha. Um mestre de pele escura e vestido vintage apareceu com um sorriso plácido. Major General Senhor, por favor, entre. Ele foi bastante amigável e convidou com uma leve reverência. Luke gentilmente acenou com a cabeça sem a menor hesitação e entrou diretamente pela porta. Após a última longa conversa com o Feiticeiro Supremo, os dois chegaram a um consenso preliminar sobre cooperação. A única coisa que faltava provavelmente era Kang, o Conquistador, que ainda não havia surgido. Major General, espero que não se importe. A anciã disse que não queria que estranhos entrassem no santuário. Luke parou na porta e olhou ao longo da linha de visão do Mestre Negro. O jovem piloto que queria acompanhá-lo parecia estar preso num ciclo de tempo. Ele repetia as ações de fechar a porta e subir os degraus. Era como se alguém tivesse interceptado um período e o mergulhado nele. Eu entendo. Luke desviou o olhar. O Feiticeiro Supremo era um verdadeiro mestre em brincar com o tempo. A cena apresentada ao jovem piloto foi muito mais complicada do que uma suspensão temporal. Os fatos ocorridos são interceptados e extraídos do fluxo do tempo. Enquanto você estiver preso dentro dele, você não poderá sair. Contanto que você estivesse abaixo do nível do Alfater, você talvez nem percebesse. Luke não ficou surpreso. O primeiro Feiticeiro Supremo, Agamotto, segurou a joia do tempo por muito tempo e a selou em um recipiente especial, aplicando inúmeros feitiços de proteção e agindo como uma arma mágica. Desde então o ancião que assumiu a posição, tinha o olho de Agamotto, e frequentemente brincava com ele. Manipular ramificações de tempo e conduzir suspensão temporal eram triviais para ela. Mesmo que o Feiticeiro Supremo tenha a dimensão espelhada, lidar com minha velocidade e substituto antimagia não seria fácil. Luke entrou pela porta principal enquanto brincava e silenciosamente e examinou o layout interno do santuário. No primeiro andar havia uma sala de estar e uma biblioteca. Vários mestres vestidos com túnicas vintage, segurando vários livros pesados, passaram apressados. Eles olham para baixo e contemplam ou franzem a testa. Baque. Um barulho alto. Algumas figuras fortes e de cabelos grisalhos saíram. Cada um estava vestido com armadura e carregava armas pesadas como machados e algemas. Este também é um mestre? Luke perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Recentemente a dimensão infernal não tem sido muito pacífica. Eles são todos membros da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, especializados na destruição de demônios inferiores que se infiltraram no universo principal. O Mestre Negro explicou. Karma-Taj tem um relacionamento de longa data com eremitérios seculares e instituições religiosas. Luke mostrou um olhar de compreensão. Para ser mais direto, eles tratam os cavaleiros e a igreja como ferramentas. Ele seguiu os mestres negros até o segundo andar, a área de estar com muitos quartos de hóspedes. Vale ressaltar que as paredes são cobertas por janelas de entrada para o resto do mundo. Eles mostram cenas diferentes como florestas densas, montanhas e o mar, e também havia um mecanismo giratório bem iluminado próximo a eles. Continuando. O terceiro andar é a área mais importante do Sanctum. É usado para colocar e organizar itens mágicos e meditação. Luke seguiu o Mestre Negro e entrou. Era razoável dizer que ele, um estranho, não estava qualificado para intervir. Acontece que o ancião sempre não se importou com as pequenas coisas, um forte contraste com o antiquado e rígido Agamotto. Ao longo do caminho, Luke viu muitas armas mágicas que ele considerou familiares. O que mais chama a atenção é o manto da levitação exposto na vitrine, o equipamento exclusivo do Doutor Estranho. Eles estão todos aqui esperando por seu mestre predestinado. O ancião, vestido com um novo visual, vestindo túnicas brancas, estava parado em uma janela circular. Então parece que não sou eu quem eles estão esperando. Luke disse com algum pesar. Ele também queria ir junto com alguns itens mágicos. A equipe de invasão da SHIELD só tinha Superman e Capitão América no momento. Talvez Howard possa se tornar um mestre em artes místicas e atualizar seu caminho para imitar o ainda não nascido Doutor Destino, que estava diretamente envolvido na prática da ciência e da magia. Mestre das artes místicas. Saída mais escudo de carne. Útil para atrair atenção odiosa. Major General, você não deveria estar na linha de frente quando a guerra entre a Atlântida e o mundo terrestre está prestes a começar? O ancião sorriu fracamente. Como você pode ver, o santuário de Nova York não ajuda muito. A dimensão do inferno está invadindo e devemos nos concentrar na manutenção dos nós temporais. Luke balançou a cabeça. Nunca lhe ocorreu que deveria pedir ao Feiticeiro Supremo para intervir para parar a crise. Capítulo 158. A posição de Karma-Taj e do Feiticeiro Supremo ficou clara desde o início. A menos que a Atlântida pretendesse explodir a Terra, esperar que o ancião tomasse a iniciativa de ajudar era uma quimera. Eles nunca consideraram o mundo humano. Se não fosse por isso, a frota Chitauri não teria invadido Nova York.
No momento em que o portal se abrir, o feiticeiro supremo poderia ter mandado embora a primeira leva de tropas facilmente. Quanto aos esquemas e truques de Loki na frente do ancião, que viu os spoilers oficiais, parecia simplesmente um show de mágica falho e desajeitado. Ancião, visitei o santuário hoje só para mostrar como uma organização grande e bem preparada pode lidar com uma crise grave. Luke foi até a janela redonda e disse com segurança. No santuário, havia uma série de medidas de proteção para garantir a segurança interna. Por exemplo, feitiços e armadilhas mágicas eram especialmente usados para proteger contra possíveis intrusos. Além disso, o prédio possui uma barreira final, a janela circular com 4 linhas de corrente na frente de Luke. Chama-se Janela dos Mundos, e é um selo poderoso imposto pelos Vishanti. É muito forte e pode proteger o santuário da devastação de forças sobrenaturais e criaturas das trevas. Portanto, o feiticeiro supremo frequentemente ficava aqui e observava as mudanças no mundo. Major General, você ainda quer me convencer a provar que desde que esteja preparado com antecedência, poderá eliminar todas as crises pela raiz? A anciã balançou a cabeça e sorriu, claramente não pensando que Luke pudesse fazer isso. Além de ter um corpo forte, o mestre também deve ter uma vontade firme. Caso contrário, o custo de lançar feitiços e a atração da dimensão sombria os arrastaria para o abismo infinito, mais cedo ou mais tarde. Sendo o mais forte entre os mestres, como pode a anciã ser facilmente persuadida a mudar de ideia? Eu segurei o olho de Agamotto por tantos anos e testemunhei as mudanças no mundo, viajei no longo rio do tempo e do espaço e experimentei inúmeras guerras terríveis. Ela disse categoricamente, mas em seu tom mostrou grande confiança. Dezenas de milhares de anos atrás, Asgard e os Elfos Negros competiram pelo trono dos 9 reinos. Milhares de anos atrás, Odin e sua filha, ela tocaram a trombeta da guerra e lideraram juntos a Legião Valquíria para abrir território e conquistar o mundo. Olhando para trás, a batalha decisiva entre os Asgardianos e o gigante de gelo começou em Tesberg, Noruega. O ancião, parado em frente à janela dos mundos, olhou para Luke, que manteve o sorriso inalterado, e sussurrou. É por isso que fui indiferente à Guerra Mundial e à Atlântida. Muito tempo desgastará os sentimentos íntimos. Para mim, a vida é como uma gaiola sem fim e sem limites que me tranca. A anciã suspirou e suas palavras revelaram uma sensação de cansaço mundano. Como uma velha assistente social que faz horas extras o tempo todo e deseja desesperadamente se aposentar. Não foi à toa que mais tarde ela rapidamente transferiu o assento do feiticeiro supremo para o Doutor Estranho. Então ele saiu da Terra por projeção astral e correu até um dos 5 deuses, o Eterno Grandalhão. A rica experiência que existe no fundo da minha memória me ensinou que é impossível eliminar todos os perigos pela raiz, antes que eles ocorram. Quando você elimina uma variável, é provável que ela cause uma reação ainda pior, o ancião concluiu. Ela discordou da teoria de Luke, e ela pensou nos verdadeiros pensamentos do outro. Se ele conseguir se unir a Camartage, poderá aprofundar sua conexão com o mundo. Além disso, deixe o Templo dos Três cooperar com a SHIELD, liderada por Luke. Então a posição do jovem general será novamente fortalecida. Para ser franco, Luke queria tomar o poder e amarrar firmemente os mestres do campo artístico ao seu barco. O ancião, habituado à grande tempestade, não rejeitou essa prática. Mas ela não aceitará isso sem um bom motivo. Não existe verdade absoluta. Luke não ficou irritado com a negação do feiticeiro supremo, mas sorriu. Eu gostaria de convidar o ancião para ver uma performance maravilhosa para testar minha teoria. Esta guerra sobre a Atlântida? O ancião franziu a testa e perguntou. Você não pretende participar? Sem o super-homem, o mundo terrestre terá poucas chances de vencer o pouso gradual da Atlântida. Pelo menos não serei necessário até que o show termine. Luke respondeu significativamente. Ele havia preparado tudo. Major General, você parece confiante. Devo admitir que isso despertou meu interesse na direção desta guerra. Os olhos do ancião levantaram um pouco de dúvida. Desde que Luke criou muitos ramos do tempo, o mundo se tornou estranho e novo para ela. Mas mesmo que fosse difícil olhar para as mudanças futuras, pensando bem, se o Superman não tivesse aparecido, a Atlântida teria vencido sem dúvida. Então, quer fazer uma aposta? A boca de Luke se curvou como a de um dealer em um cassino, e ele falou com um tom encantador. Prometo que não farei nenhum movimento até que Namor esteja chateado e pronto para morrer juntos. Qual é a aposta? O ancião perguntou com grande interesse. A oportunidade de aprender. Luke disse com uma expressão sincera. Na verdade, sempre tive o sonho de me tornar um mestre das artes em meu coração. A anciã sorriu consternada ao dar 2 passos para trás e olhar várias vezes para seu oponente. Só do ponto de vista físico você tem as qualidades básicas de um mestre. Ao ouvir esta frase, Lucas sentiu uma forte vontade de cuspir. Por que a qualidade básica de um mestre é julgada pelo fato de seu físico ser forte o suficiente? Está realmente cheio de furiosos? Quanto à afinidade dos elementos naturais e ao talento da magia. O ancião fez uma pausa, mostrando uma expressão estranha. Não tomei a iniciativa de vê-lo quando você estava vagando pela entrada do santuário de Nova York, porque você era uma folha de papel em branco naquele momento. Sua absorção de energia natural e elementos mágicos era quase zero. Para ser franco, você era totalmente inadequado para ser um mestre. No entanto, já vi muitos gênios, incluindo pessoas talentosas como Merlin, e agora você pode, sem dúvida, se tornar um deles. Falando francamente, se eu não tivesse um candidato melhor, poderia escolher você como sucessor do próximo feiticeiro supremo.
Luke ficou um pouco surpreso. O modelo do Super Demon é tão forte? Diretamente de novato a gênio mágico? Mas para substituir o Feiticeiro Supremo, esqueça. Ele sabia que de vez em quando, a Trindade Vishanti travaria uma batalha entre o Feiticeiro Supremo. Em termos leigos, uma batalha real. Todos os participantes ficam trancados em um pequeno espaço, competindo entre si com inteligência e força pessoal, sem restrições de uso de itens e contratos. A pessoa que persistisse até o fim e não fosse eliminada poderia ganhar o título honorário de Feiticeiro Supremo. Este foi um evento multidimensional e animado. Mais tarde, o ancião continuou a ser o vencedor do concurso do Feiticeiro Supremo por 22 anos consecutivos, fazendo com que os demônios e demônios da dimensão infernal nem se preocupassem em reservar um tempo para fazer suas apostas. Com o passar do tempo, esta Copa do Mundo multidimensional esfriou. Luke sabia muito bem que havia um preço a pagar pelos feitiços lançados no mundo Marvel, e o Feiticeiro Supremo é obrigado a pagá-lo como sempre. Que benefício pode advir de tomar empréstimos de agiotas? Ele não quer ser perseguido por uma gangue de demônios dimensionais à sua porta todos os dias. Por que o Dr. Strange é chamado de mestre da deficiência renal na Ásia? Porque ele sempre perde a força. Quando ele está forte, ele pode ficar ombro a ombro com o ancião. Quando ele estava fraco, ele não conseguia nem vencer o diabo. Além disso, o uso prolongado de magia fez com que Strange sofresse de graves úlceras gástricas, cálculos renais e outras doenças. Mesmo sendo um excelente médico, ainda não há nada que ele possa fazer a respeito da doença teimosa causada pela magia. Haha, como posso assumir essa grande responsabilidade? Luke educadamente indicou que não queria um emprego e deixou o dedicado Doutor Estranho assumir seu posto. Bem, se você realmente não tem interesse em ser o Feiticeiro Supremo, o ancião teve alguns arrependimentos. Se o jovem Major General tivesse menos desejo de poder e menos busca por força, ele definitivamente se tornaria um Feiticeiro Supremo qualificado. Infelizmente, parece que sua aposentadoria deveria ser adiada. Se você quiser entrar no Kamar Taj para aprender, não tem problema. A porta mágica está sempre aberta e ninguém será rejeitado. A anciã acenou com a cabeça e disse isso. Agora, Major General, que tipo de show você vai me deixar aproveitar? Capítulo 159. Ancião, vamos nos concentrar primeiro em Boston. Luke fez uma cara enigmática e misteriosa, como um mágico que dá o clima do show antes de subir no palco. Em vez de realizar diretamente um truque de mágica, a curiosidade do público foi despertada por meio de palavras. Somente quando a atenção deles fosse totalmente atraída ele usaria uma técnica de mão rápida para cumprir seu propósito, conseguindo assim um engano visual. Major General Cavill, você é realmente uma pessoa interessante. A boca do ancião se transformou em um sorriso. Mesmo Mephisto astuto e em constante mudança, semelhante ao demônio, poderia ter dificuldade em enganar seus olhos. Nesse caso, vou esperar e ver. Sem nenhum movimento especial do Feiticeiro Supremo, a janela redonda com 4 linhas de fluxo brilhou intensamente em poucos instantes. A janela dos mundos, selo do Vishanti, está extraindo impunemente a enorme energia do espaço dimensional, girando como um redemoinho. Após alguns segundos, uma imagem nítida e realista é projetada a partir dele. Estrondo. Na cena, um tanque médio Sherman foi atingido pelo canhão de água de alta pressão do Atlantis e foi instantaneamente destruído. O fogo ardente e a explosão ensurdecedora fizeram as pessoas sentirem como se tivessem retornado à Segunda Guerra Mundial. O grupo de desembarque da Atlântida rompeu o porto e está se aproximando das ruas da cidade. É este o show que você queria ver, Major General? O ancião franziu a testa ligeiramente e olhou para a imagem do campo de batalha projetada na janela dos mundos. As tropas mecanizadas enviadas pelo exército dos Estados Unidos colidem com o corpo orca de Atlantis nas ruas da cidade. Como duas torrentes violentas, eles colidiram um com o outro. Tanques, veículos blindados, bombardeiros contra cavaleiros da marinha, canhões de água de alta pressão, fortalezas móveis. O exército humano do mundo terrestre e os Atlantes da civilização subaquática. O tiroteio rugiu e sacudiu a terra. Do lado humano, as coisas não parecem boas. Depois de observar em silêncio por um tempo, a anciã fez seu julgamento. O corpo de orcas da Atlântida era uma tribo primitiva que cavalgava criaturas marinhas e carregava armas frias. Atrás deles, pequenas fortalezas móveis estão alinhadas com poderosos canhões de água de alta pressão disparando intensamente como uma chuva de lasers, entrelaçando-se em uma grande rede de morte. Diante de um ataque tão feroz, os tanques que circulavam pelas ruas perdiam constantemente tropas e a linha defensiva recuava gradualmente. Os bombardeiros aéreos passaram zunindo e lançaram bombas, mas só desempenharam um papel de interferência até certo ponto e não conseguiram impedir o avanço uns dos outros. Essas pequenas fortalezas móveis que se movem lentamente, foram equipadas com uma fina barreira semelhante a uma película de água que poderia resistir às ondas de choque da explosão. O corpo orca, como os cavaleiros medievais, levantou-se para atacar, demonstrando completamente como usar armas frias para esmagar armas quentes. Grandes criaturas marinhas pisoteiam o solo duro, derrubando diretamente as tropas que estavam dispersas em combate. O Atlante sentado em cima, segurando uma lança longa e afiada, esfaqueou direto no peito de um soldado, ignorando o colete à prova de balas de seu corpo feito de liga de alumínio e nylon de alta densidade. Ao atingir a armadura de metal do outro lado, as balas da submetralhadora Thompson respingaram apenas algumas estrelas, mas não conseguiram nem quebrar a defesa. Menos de 10 minutos após o pouso, o Atlantis mostrou uma superioridade absoluta e esmagadora. A menos que os militares dos Estados Unidos conseguissem expulsar a frota inicial que tinha desembarcado, só poderiam deixar este vazamento desligado e afogá-los mais tarde. Caso contrário, é basicamente impossível resistir a essas pessoas submarinas de pele azul. Acho que não. Mestre Ancião poderia muito bem ser mais paciente.
O sorriso de Luke permaneceu inalterado e seus olhos estavam fixos na pequena figura entrando no campo de batalha. O Capitão América acaba de entrar no jogo. Capitão, onde está o Superman? Quando Rogers apareceu, um oficial superior sentado em um veículo blindado e dando ordens a um comunicador de campo perguntou em voz alta. Para eles, Superman é um herói lendário invencível. Foi dito que até o rei da Atlântida sofreu uma derrota desastrosa. A batalha nas águas do Atlântico e as fotos dele empurrando porta-aviões já circulavam há muito tempo. Enquanto o Super-Homem chegasse, essas pessoas subaquáticas de pele azul definitivamente seriam espancadas e fugiriam. Não apenas Boston, Nova York e Filadélfia também enfrentam uma batalha difícil. Roger segurou seu escudo de metal e sussurrou. Luke não vai aparecer. Ele tem coisas mais importantes para fazer. É por isso que assumirei o campo de batalha. O Capitão América não prestou atenção aos olhares céticos do oficial. Ele prometeu a Luke que adiaria o grupo de desembarque de Atlântida e ganharia tempo suficiente para Howard. Não temos muito tempo para conversar agora. Coronel, reúna todas as tropas. Vou abrir um caminho para você. Rogers olhou para o ombro de seu oponente e falou em tom de comando. Siga-me. Podemos vencer. Os olhos determinados e a atitude estoica do Capitão América pareciam ter infectado o coronel também. Ele fez uma saudação militar, depois correu para dentro do carro blindado, agarrou seu comunicador e gritou. Concentrem suas forças no segundo quarteirão do porto. Vamos lançar um contra-ataque. Liderados pelo Capitão América. Rogers acenou com a cabeça satisfeito, afundou ligeiramente as pernas e saltou com força, como uma bala de canhão armazenada há muito tempo, atingindo o meio do campo de batalha. Depois de seguir Luke por tanto tempo, a única coisa que aprendeu foi a servir de estandarte em tempos de guerra. Contanto que ele não caísse, recuasse ou se rendesse, os soldados avançariam um após o outro. Esse é o Capitão América. Comprei os quadrinhos dele. Eu sei. Ele é o companheiro de guerra do Superman. Fodam-se essas pessoas subaquáticas. Ao ver Rogers entrar no centro do campo de batalha de maneira tão destacada, o moral do lado americano aumentou. Moradores da Terra. Deixe-me mandá-los ver o Deus do Mar. Um guerreiro orca montado em uma criatura marinha lançou um ataque furioso e perfurou o ar com a lança que segurava na mão direita. Havia desprezo em seus olhos e ele estava confiante de que poderia quebrar a cabeça do outro. Dom. A lança, que é forte o suficiente para perfurar aço, atingiu o escudo redondo que Rogers havia erguido. Este soldado do corpo orca estava confuso. Ele estava obviamente mirando na cabeça da outra parte. Antes que ele pudesse reagir, a carga rápida foi interrompida. Mesmo que a criatura marinha fosse grande, ela não conseguiria romper como se encontrasse uma parede de tijolos. Incapaz de parar sob o forte impulso, a criatura marinha de 4 patas tropeçou e tombou de lado. Estrondo. Ele bateu no chão. Rachaduras floresceram. A poeira voou. Sinto muito, mas deixe-me enviar você ao Deus do Mar. Rogers aprendeu a lição daquele dia em Paris e guardou parte de sua gentileza desnecessária no campo de batalha. Com uma das mãos carregou o soldado orca que tinha mais de 2 metros de altura e o jogou como se fosse um disco. Foto. A armadura de metal que bloqueava as balas estava amassada e uma grande quantidade de líquido azul pingava dela. Eu protegerei esta cidade. Rogers avançou, seus olhos brilhando com luz. Bum, bum, bum. A rua inteira parecia cheia de barris de pólvora. Houve explosões. A pequena fortaleza móvel que avançava constantemente foi atirada através de sua barreira. Tal como aqueles tanques abandonados, transformaram-se numa massa de destroços de aço. Aparentemente sentindo a pressão do Capitão América, uma forte chuva de canhões de água de alta pressão caiu sobre ele. No entanto, contando com o escudo de Vibranium, por mais feroz que fosse o poder de fogo, eles não eram ameaças mortais para Rogers. Ele derrubou um soldado do corpo orca e agarrou uma lança afiada que caiu no chão. Estrondo. O ar estava cheio de uma explosão surda. Como um raio, a lança espetou os poucos guerreiros que atacaram como lagostins. Terra habitada. Quem é você? O líder mais forte e de pele mais escura perguntou horrorizado. Eles nunca souberam que havia pessoas tão fortes entre os habitantes da Terra, que eram fracas e tecnologicamente atrasadas. Sou apenas um super soldado de passagem. Rogers jogou seu escudo e o derrubou. Em ambos os olhos, uma bola de relâmpago brilhou mais uma vez. Capítulo 160. Falando francamente, Steve Rogers não deveria ser tão forte. O ancião olhou para a imagem projetada pela janela dos mundos, e não pôde deixar de mostrar um olhar curioso. Mais especificamente, ele nem deveria estar em Boston, e não deveria estar ativo neste momento. Você mudou o futuro do Capitão América, Major-General. Em inúmeras linhas do tempo, o Capitão América, Steve Rogers, ficaria congelado e dormiria por 70 anos. Isso era algo que estava destinado a acontecer e não poderia ser mudado. Luke fingiu ser ignorante e perguntou, como Rogers deveria viver sua vida original? Só tendo uma boa noite de sono? Mas ele não disse a segunda parte da frase em voz alta. Comparado com o resto da influência que você traz, Major-General, um único Capitão América não é nada demais. O ancião não se preocupou em criticar a má atuação do outro, falando casualmente, e continuou a olhar para o campo de batalha em Boston. O fim não era mais incerto. Como um navio de guerra humano, o capitão americano transformado atravessou o escudo de Vibranium e abriu uma passagem. O canhão de água de alta pressão e o corpo orca não conseguiram detê-lo. O Capitão América, que segue silenciosamente o exemplo do Superman e cuja luz foi ofuscada, finalmente teve a chance de fazer sua parte. Os militares dos Estados Unidos, que ficaram em desvantagem, cerraram as suas fileiras e lançaram um contra-ataque. Tanques, veículos blindados e bombardeiros entraram em batalha, revezando-se para começar a usar seu poder de fogo. Nesse ínterim, eles derrotaram o corpo de orcas de Atlântida. Se nada acontecesse, o desembarque provavelmente terminaria na derrota da civilização marinha. A força da Atlântida é mais do que isso.
Namor e o Elfire Club ainda não fizeram nada. O ancião desviou o olhar e pareceu lembrá-lo. Não há muitas tropas atacando Boston, apenas um regimento orca. Nova York é seu principal campo de batalha. Um grande espetáculo é sempre dividido em vários atos, e o primeiro acaba de terminar. Luke encolheu os ombros, indicando que o feiticeiro supremo não precisava se preocupar. Vamos nos concentrar na Filadélfia e ver como está a situação lá. A anciã assentiu, antecipando o tipo de resposta que seu oponente daria. Ela tinha que dizer, este major-general sempre dava às pessoas surpresas extras inesperadas. A janela dos mundos irradiava luz à medida que a imagem projetada mudava gradualmente. Em pouco tempo a situação em outro campo de batalha apareceu. Estrondo. É como uma façanha no início de um filme. Os olhos de Luke seguiram uma bomba lançada por um homem-bomba. O pedaço de ferro caiu violentamente de uma grande altitude, deixando um som longo e estridente. Um estrondo explodiu em um incêndio ofuscante. O ar ondulou e estilhaços voaram. Quem atacou a Filadélfia foi o Seahorse Corps da Atlântida. Eles não eram tão altos e fortes quanto a tribo orca e eram todos do mesmo tamanho que os humanos normais. O mais estranho é que essas pessoas não tinham pés, não conseguiam andar eretos em terra e só podiam ficar dentro de barcos de transporte. A tribo Seahorse é uma das linhagens mais descentralizadas da Atlântida. Devido aos anos de vida no fundo do mar, eles voltaram ao fenômeno ancestral, com suas pernas degenerando em nadadeiras dorsal e caudal, em troca de um corpo mais flexível e o dom de se comunicar com animais marinhos. Como o mais forte entre os mestres, o ancião não era apenas poderoso, mas também conhecedor. Seu conhecimento do passado de Atlântida não é menor que o de Luke. Em termos de detalhes, pode até vencer. Se não me engano, você deveria estar planejando colocar mutantes neste campo de batalha. A anciã disse suavemente depois de ponderar por um momento. No entanto, eles podem não ser capazes de lidar com os soldados Seahorse escondidos no barco voador. Ao contrário do corpo orca, eles não dependem de armas frias primitivas para lutar. Diante do grande poder de fogo e da saraivada de frota, o que os mutantes poderiam fazer? Luke olhou para o feiticeiro supremo, que havia plantado a bandeira vermelha com antecedência, e sorriu sem dizer nada. Jimmy, vamos jogar um jogo de matar, certo? Vamos ver quem mata mais. Dentes de Sabre, que desceu do helicóptero, disse com grande interesse. Ouvi dizer que os Atlantes estão sangrando. Mal posso esperar para ver por mim mesmo. Ele manteve a natureza brutal de uma fera feroz em seus ossos e estava ansioso para lutar e matar. Embora, quando Luke o subjugou e chegou a um acordo, seu temperamento se tornou muito mais dócil. Mas enquanto ele colocasse os pés no campo de batalha e participasse da batalha, as emoções implacáveis e tirânicas ainda surgiriam e engoliriam sua mente. Não interessado, Wolverine rejeitou indiferentemente seu irmão mais velho. Com um charuto grosso na boca, seus olhos olham para trás de vez em quando na direção de Kyla, a raposa prateada. Dentes de Sabre descobriu isso e ficou bastante irritado, murmurando. As mulheres são apenas brinquedos para desabafar desejos. Jimmy, não se envolva emocionalmente, isso o deixará fraco. Só nós, irmãos, poderíamos confiar uns nos outros. Só eu te acompanharia até o fim da sua vida. Dentes de Sabre, o irmão mais velho mal-humorado, na verdade tinha um complexo de irmão em seu coração e sempre quis estar com seu irmão. No entanto, Wolverine ignorou essas palavras. Ele só conseguia pensar em se livrar da ideia de ser solteiro. Silver Fox, que estava no mesmo time, foi muito bom. A pessoa é gentil e sempre o acalma, diferente de qualquer mulher que ele já conheceu. Isso mesmo. Wolverine, com sobrancelhas pesadas e uma aparência áspera, era na verdade um mulherengo. Pode-se dizer que ele dormiu com mais garotas do que conseguia contar. Felizmente a taxa de acerto foi relativamente baixa. Caso contrário, o grande sonho de semear em todo o mundo seria realizado. Senhoras e senhores, já trabalhamos juntos tantas vezes, então vamos pular as bobagens supérfluas. Stricker, que usava óculos escuros, estava esperando há muito tempo na Filadélfia. Ele estava passando tempo na base da barragem no Lago Alcali. Depois que Atlântida decidiu ir para a guerra, ele foi transferido para a linha de frente pela SHIELD. Desta vez, a tarefa não é fácil. Você não tem que lidar com os senhores da guerra ditatoriais da África, nem com os agentes e espiões da Hydra. Eles são um bando de malucos de pele azul que vivem no fundo do mar. Stricker avisou. Ele esperava que a equipe mutante pudesse perceber a seriedade e não baixar a guarda. Dentes de Sabre riu 2 vezes e disse descaradamente. Honestamente, estou ansioso por um banquete de frutos do mar. Depois de dizer isso, ele até mostrou a língua e lambeu os lábios. Vitor, tenha cuidado. Aqueles atlantes podem ter bactérias. O grande Blob disse. Pessoalmente, recomendo fritar em altas temperaturas e não comer sashimi. É mais seguro. John, o fantasma de pele escura, riu. A equipe mutante, após diversas missões, aprofundou muito o entendimento tácito entre eles. Não houve sensação estranha como antes. Claro, Luke domesticou a fera Dentes de Sabre. No passado, Vitor nunca se importou com o espírito de equipe ou com o cumprimento de ordens. Pessoal, vamos deixar a conversa fiada para trás. Stricker tentou imitar o tom de Luke na tentativa de ganhar mais respeito. Ele disse fracamente, esta é uma guerra entre a humanidade e a Atlântida. Você está do lado da SHIELD, então não seja mole ao ver o inimigo. O Seahorse Corps é uma enorme frota de navios em terra. Os ônibus em que eles viajam são como tanques que poderiam disparar canhões de água de alta pressão, e são altamente móveis. Nas mesmas condições, as divisões de tanques do Departamento de Guerra não eram combinar em tudo. Isso é difícil. Minhas garras não conseguem abrir um tanque. Dentes de Sabre interveio. O Major-General Cavill não pretendia deixá-lo confrontar o Seahorse Corps. Foram ordens do Pentágono. Stricker olhou impiedosamente para os outros e falou em um tom desagradável. Esses caras também têm fraquezas. Eles podem se comunicar com criaturas marinhas, uma habilidade inata, assim como os mutantes.
Com base na flexibilidade e cooperação da frota após a batalha, temos certeza de que o Sea Horse Corps aplicou essa habilidade no campo de batalha. Eles podem realizar inúmeras conexões espirituais. Ou seja, este corpo tem uma visão geral da situação geral, dando orientações ao cérebro principal. Kyla, sua tarefa é controlar o líder do corpo que está escondido na fortaleza, enquanto o resto de vocês é responsável por ajudar Kyla a terminar o trabalho. Stricker examinou todos e enfatizou: esta é uma ordem do Major General Cavill. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.